Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar. O programa A Última Chamada. Que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance todos vocês que estão conosco agora aqui na 100.5, você que está nos acompanhando aí de outros estados aí pelo site, e você também que vai nos acompanhar no RBT Plus, né? Nossa programação está sendo gravada e vai ser transmitida no YouTube, né? No dia seguinte. Eu quero convidar você que está nos acompanhando aí, que está trabalhando, você que está em casa, você que está esperando a semana toda para ouvir essa programação. Eu quero convidar você para estar conosco agora orando, apresentando sua vida, apresentando essa programação, e nós queremos concordar com a bênção de Deus na tua vida nessa noite, tá certo? Então você que está em casa, você que pode orar junto com a gente agora, ore junto conosco, concorde com essa oração. Nós estaremos abençoando sua vida, consagrando essa programação e consagrando também, abençoando a vida dos nossos ofertantes que mantêm esta programação no ar, tá certo? Então ore conosco agora. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma programação de rádio, mais uma quinta-feira, Pai. Meu Pai, eu te agradeço e te louvo, Pai, pela vida de cada um que está aqui, Pai. Te louvo, Pai, pela vida de cada ouvinte, Pai, cada pessoa que está ouvindo agora, Pai. Eu louvo, Pai, ao Senhor pela vida dos ofertantes, Pai. E venho, Pai, te pedir perdão, Pai, pelos nossos muitos pecados, Pai. Pecados nos pensamentos, nas palavras, ações. E das vezes que a gente sabe fazer o certo, Pai, e fazemos o errado, Pai, omitimos, Pai. Meu Pai, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha nos perdoar, Pai, nos purificar, Pai, para que a gente possa ter acesso, Pai, ao céu, Pai, de maneira com consciência limpa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tira toda a culpa, toda a acusação, meu Pai. Meu Deus, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha restaurar, Pai, aquele que está caído ou que está à beira da queda, aquele que está aflito, Pai. Meu Pai, que o Senhor venha de encontro, Pai, à necessidade de cada ouvinte, Pai, que está nos ouvindo agora, Pai. Seja ele, Pai, que está em busca de uma palavra de direção, Pai, que essa direção venha ser dada, em nome de Jesus. Seja alguém, Pai, que esteja em busca, Pai, de uma cura, Pai, seja ela física ou espiritual na alma, Pai. Pai, que ela venha receber em nome de Jesus, Pai. Que a Tua palavra, Pai, venha curar, sarar as feridas, Pai, como está escrito lá, que é o Senhor que sara nossas feridas, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar, Pai, a vida do pastor, da missionária, Pai. Venho te pedir que o Teu Espírito Santo, Pai, venha estar sobre nós, Pai, nos enchendo ainda mais, Pai, dando graça, sabedoria, unção, Pai, de uma maneira poderosa e tremenda, Pai, de maneira que muitos venham se arrepender e se converter, que haja libertação no dia de hoje, que haja salvação, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Pai, pela vida de cada ouvinte, cada ofertante da rádio, Pai, que mantém, Pai, essa obra de pé, Pai. Pai, em nome de Jesus, não deixa faltar, Pai, o pão, não deixa faltar alegria, paz, saúde, Pai, sobre a vida destes, Pai. Que eles venham prosperar em tudo, Pai. Que as bênçãos que está lá em Deuteronômio 28, Pai, venha recair sobre estes em nome de Jesus, Pai. Pai, também, Pai, eu venho apresentar, Pai, a vida, Pai, de todos aqueles, Pai, que está dentro do propósito dos 300, Pai. Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha tomar cada um em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha conceder, Pai, cada pedido que cada pessoa fez aquele propósito, Pai. Seja ele uma causa na justiça, qualquer pedido, Pai, eu sei que o Senhor tem todo o poder, sei que é possível aqueles que crê, Pai. E a gente crê, Pai, é por isso que a gente fez esse propósito, Pai. É por isso que a gente está aqui orando agora, Pai. Ligando na terra e no céu, concordando, Pai, em espírito. E eu te peço, Pai, concede, Pai, o que lhe for lícito, Pai, em nome de Jesus, Pai, para que muitos venham testemunhar e glorificar assim o Teu nome, Pai. E eu te peço, Pai, fica conosco, Pai, toma à frente dessa programação, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Foi bem lembrado aqui a oração pelo propósito dos 300. Semana passada eu tinha orado aqui, lembrei da irmã Gessiane, do sonho que eu tinha tido com ela, e falei com ela essa semana, né? Acho que foi antes de ontem. Passei para ela aquilo ali que Deus nos mostrou e nos entregou. E o que eu queria falar, né, para quem está fazendo parte desse propósito aqui, deixar claro, é que a gente lança a nossa petição, a gente lança o nosso propósito diante de Deus, mas é necessária ainda uma ação de fé. Não é só você fazer o propósito. Mas, pastor, o propósito não é uma ação de fé? O propósito é uma ação de fé. Mas você vai observar que muitos homens de Deus e mulheres na Bíblia, eles, quando iam executar, quando eles iam agir a sua ação de fé, não era um ato isolado. Quero dar um exemplo. A viúva de Sarepta, por exemplo. Quantos dias ela sustentou Elias na casa dela? Tipo assim, Elias disse, não, faça esse pão primeiro para mim e depois você faz para o seu filho. E ela foi lá e fez isso. Mas só que ela fez também no dia seguinte, depois fez no outro dia. E todos os dias que Elias esteve ali, ela esteve exercitando a fé dela. Até o ponto do dia que o filho dela morreu e Elias ressuscitou ele, e ela falou assim, hoje eu sei que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Então ela passou ali por um exercício constante de fé, onde ela alcançou o que ela precisava em primeira instância, que era sobreviver àquela grande fome que estava na terra. E depois ela viu o milagre de ter um filho ressurreto dentro de casa, né? Isso no Antigo Testamento. Então a todos que estão fazendo parte do propósito dos 300, é um exercício de fé contínuo. Eu falo isso porque eu estou aqui com o João está aqui fazendo a programação com a gente, só que João também fez parte do propósito dos 300, e ele está falando comigo, fez, pastor, eu vou permanecer nesse propósito, né? Não que você que está em casa tenha que permanecer fazendo isso, mas cada um tem uma direção específica. Por exemplo, o João tem uma pequena empresa de prestar serviço, então ele precisa de cliente, e ele está fazendo isso constantemente porque está chegando cliente. Já tem pessoas que têm uma causa, que colocou a causa, que é uma casa. Então você não precisa ficar fazendo isso direto, você precisa tomar outras iniciativas. Você precisa olhar o imóvel, você precisa olhar o apartamento, olhar a casa, não sei qual é o teu desejo, pisar dentro, profetizar, falar com o corretor, ir no banco. Você precisa viabilizar essas coisas. O de João é um caso específico, e cada um que fez esse propósito, que está fazendo, tem o seu caso específico. Mas não é meramente a atitude de você ofertar lá no centro de missões e que o milagre vai acontecer. Até pode acontecer, né? Porque tiveram pessoas que foi assim, né? Jonas, lá da igreja da gente, que ele fez o propósito dos 300, ele queria trabalhar como psicólogo, ele até testemunhou aqui, não foi? Ele queria trabalhar como psicólogo, e uma das coisas que ele fez o propósito foi para que ele pudesse trabalhar na função que ele se formou. E aí ele conseguiu. Também tem Cláudia lá da nossa igreja, que ela queria trabalhar como enfermeira, que foi no que ela se formou. E aí a porta abriu para ela. Então, cada caso é um caso específico. Agora, o que eu sempre estimulo as pessoas a tomar conhecimento é que a nossa ação de fé, João, para algo, tem que ser contínua. Até conseguir. Aquele povo só parou de rodear Jericó quando o muro caiu. Até um ímpio, né? O Naamã, o leproso, ele só parou de mergulhar quando a pele dele ficou curada. Ele podia ter dado um mergulho e falar, não estou acreditando não, vou embora. Então o que eu falo para vocês que estão fazendo parte do propósito dos 300 é: peçam direção a Deus para o próximo passo de fé, para que, como eu preguei aqui um dia, para que a sua perseverança ela tenha ação completa e você possa alcançar, você só finalizar a sua batalha, a sua empreitada nisso quando você conseguir o objetivo e dar o testemunho, né? Eu também estou no propósito, não só no propósito dos 300, eu estou em vários propósitos, todos os propósitos que tem eu estou dentro, só que eu estou enfrentando luta travada, estou enfrentando luta que envolve muitas coisas grandes que não dependem de mim, de outras esferas, mas eu estou lutando todo dia, muitas vezes até desanimado. Confesso que tem hora que dá um desânimo, que eu digo, será que vai ter vitória nesse território? Mas você vai fazendo, porque a fé é assim. A fé ela não vai te levando pelo que você está vendo. É uma convicção futura que você tem que vai ocorrer algo que, mesmo que o cenário que você está enxergando não apresente que possa te dar o resultado, você vai até o final. Porque tem hora que a situação minha, a sua, que você está me ouvindo aí, parece que vai dar tudo errado. E aí, se nessas horas você fraquejar, vai se cumprir o que está no provérbio, né? Se no dia da angústia tu se demonstrar fraco é porque tua força é pouca, né?
Então você precisa pedir força ao Pai para que você tenha uma força mais longínqua, né? Uma força permanente, para que você possa alcançar o que você está buscando. Então, todos vocês que estão fazendo parte do Propósito 300, façam isso. Peçam direção a Deus, diga assim, qual o próximo passo. O primeiro passo foi você lançar a semente lá naquela obra. Agora tem o segundo passo. É como eu falei aqui, é bem verdade que tiveram pessoas que, aconteceu. Mas cada um tem a sua particularidade e eu não posso ficar chateado porque quem conseguiu antes. Pelo contrário, se a gente é um crente maduro, a gente fica feliz por quem conseguiu antes. Eu penso assim, se eu conseguir por último é porque a minha vitória vai ser a maior. Né? Então eu me alegro com quem recebe a vitória por primeiro. Então o que eu falo para vocês é isso. E você que está ouvindo pela primeira vez, diz que propósito dos 300 é esse? Deixa eu explicar para quem não sabe o que é. É que nós temos uma área, né, de terra na zona sul de João Pessoa, que a gente tem um propósito muito antigo, que é construir o Centro Internacional de Missões, que é conseguir agregar todos os trabalhos que a gente faz, missionários, que a gente fez, que a gente faz, que vamos fazer, todos no só local, né? A nossa visão de igreja vai além de sentar na cadeira, balançar a cabeça, dar glória a Deus e ir para casa. Porque ao longo desse tempo nós temos ajudado várias pessoas com vários problemas, tratamos de muitas pessoas com problemas da mente, pessoas que queriam se suicidar, pessoas que foram diagnosticadas com vários transtornos mentais, e nós tratamos dessas pessoas, né? E são pessoas que hoje são curadas. Tratamos também pessoas em situação de vulnerabilidade, miséria, de pobreza, pessoas que moravam em favela. Tem até uns vídeos mais antigos que eu quero colocar no site quando a gente fizer isso, para mostrar o testemunho de pessoas de rua. Eu já peguei até um menino de rua para morar lá, né? E na época a gente não tinha estrutura e fazia tudo dentro da igreja. Então você ajudava o morador de rua, tinha ação social toda semana, tinha corte de cabelo, entrega de alimento, mas também tinha a parte de libertação, de expulsar demônio, tinha a parte de aconselhamento, tinha a parte de evangelismo, e era tudo num local só. E ficava meio que desorganizado. E a gente então, naquela época lá, em 2009, a gente pôs o propósito de construir o Centro de Missões, que seria um lugar que ia agregar tudo isso, né? E hoje, graças a Deus, a gente está bem de início a nossa construção lá, e a gente lançou um propósito para 300 pessoas ofertarem R$300. E cada uma dessas 300 pessoas que ofertaram R$300, lançar uma causa diante do Senhor, uma causa que essa pessoa deseja alcançar. Para a gente estar orando todos os dias, estar pelejando junto com você essa causa, e você lançar isso, né? E muitas pessoas começaram a fazer, estão fazendo esse propósito, né? E têm alcançado vitória, e outras continuam batalhando, e a gente está construindo, né? E aí você que está assim diz, pastor, então já que eu ouvi, eu quero fazer parte do propósito, mas já acabou? Não, esse propósito é permanente, enquanto durar a construção. É tanto que tem pessoas que estão fazendo parcelado, porque não tem condições de dar R$300, tiveram pessoas que fizeram no cartão, tiveram pessoas que fizeram à vista, né? Enfim, vários tipos de ações, porque coletivamente a gente vai construir o Centro de Missões, e também coletivamente a gente está lutando e orando por causas como aquela. É como se ali fosse uma grande terra que o povo está plantando alguma coisa para colher, né? Então a gente está nessa pegada. João é uma das pessoas também que está orando pelos 300. A missionalidade está aqui comigo também, uma das pessoas que está orando pelos 300 também, né? Tem a diaconisa Evandra da nossa igreja, que ela ora diariamente, né? Pelas pessoas que estão nesses propósitos dos 300. E graças a Deus o povo tem alcançado vitória e a construção está sendo feita, com todas as lutas da reconstrução da muralha na época de Neemias. Nós temos todas aquelas lutas ali. Temos Sambalat, temos Tobias, temos Gesem, não falta ninguém, os arábios, todo mundo a gente tem lá, né? É com a mão na colher de pedreiro e outra mão na espada. Desse jeito aí. Mas vai sendo feita a obra, né? Se fosse para fazer uma casa de show, para show gospel, para promover o nome de artista, de pregador, para glorificar o homem, a gente já tinha conseguido já. Tinha até empresa fazendo. Mas como é para construir uma ferramenta de trabalho espiritual, missionário, de acordo com as Escrituras, com a doutrina apostólica de Atos, das cartas de Paulo, aí é mais difícil. Mas vamos conseguir, em nome de Jesus. Tá bom? Então faça parte desse propósito. Eu não sou de ficar muito aqui apelando, inventando nada. Dê, porque o Papai Noel vai chegar na sua casa. Não. Quem quiser fazer, faz. Quem tem fé para isso, faz e acabou. Quem não tem, não faz. Acho que é a única vez que eu venho aqui na rádio e peço algo assim direto às pessoas para fazer, né? Então, quem tem fé para isso, faça.
Eu sempre vejo muito o povo reclamando do mundo gospel, que a igreja está uma bagunça, que é só show, é festa, o povo pinta a igreja de preto, bota churrasco lá dentro, bota gente do mundo no púlpito, é tudo preto, parece uma boate, todo mundo reclama. Mas quando tem uma obra séria, eu vejo pouca gente querer ajudar. Na realidade, graças a Deus, no nosso caso, muitas pessoas se levantam para ajudar. Mas eu conheço outros pastores que são também homens de Deus sérios, que eu vejo que as pessoas não querem apoiar, né? Então, as pessoas reclamam muito, mas quando aparece a oportunidade não quer fazer. Então faça parte desse propósito. Pastor, como que eu vou poder fazer parte desse propósito? Eu moro em outra cidade. Você pode morar em qualquer canto. Tem gente de Portugal fazendo. Pra você ter noção, a irmã Ana, né? A irmã Ana lá de Portugal está fazendo esse propósito com a gente. Pra você ter noção. Então não tem distância geográfica. Você pega o WhatsApp do programa e fala com a missionária aqui. Ela está aqui com o WhatsApp aqui aberto aqui. Quem responde agora é a missionária. É 839-9105-6834. Esse é o WhatsApp do programa Última Chamada. Você fala com ela, tem missionário, eu quero fazer parte desse propósito aí. Me fale mais. Ela vai falar para você, ela vai lhe explicar tudo, aí você vai fazer parte. 839-9105-6834. 839-9105-6834. Para quem está no RBT Plus aí, DDD da Paraíba 83, tem um 9 na frente. 9105-6834. Anotou, chegou lá, falou, Pai Senhor Jesus missionária, como é que é o propósito? Ela vai explicar para você, você vai fazer parte, tá? Lembrando que eu vou colocar lá na frente do centro de missões uma pedra. Pastor, o que é isso? Por que você vai colocar uma pedra lá? Não é uma pedra de tropeço, não. É uma pedra memorial. Vou botar uma pedra lá com o nome de todas as 300 pessoas que participaram. Então, se Jesus não voltar, você vai morrer, o seu neto vai dizer, meu avô construiu isso aqui. Meu pai, meu tio, qualquer pessoa, seu nome vai estar lá. Já vão ter vários nomes lá e está faltando para a gente fechar os 300. E vai ser feito. E toda essa arrecadação é para material. Tijolo, cimento, brita, ferro, material de laje, para tudo isso. E se você quiser fazer além, você pode até doar os materiais. Você pega o endereço, você compra e manda entregar, igual o irmão Márcio fez. O irmão Márcio comprou 10 sacas de cimento no ano de 2020. Olha a fé do irmão Márcio. Eu não tinha nem aberto propósito ainda. O irmão Márcio comprou 10 sacas de cimento no Lojão da Econômica e me deu a nota. Fez, Pastor Josué, a hora que o senhor quiser, o senhor vai lá e vai pegar. Eu ainda não fui buscar. Né? Então faça isso. Você compra cerâmica, você compra qualquer coisa de material, você manda entregar cimento, areia, tijolo, você manda entregar e faça parte desse propósito. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Deus preza e ele não fica devendo nada a ninguém que tem compromisso com a obra dele. Só tem um lugar que você não deve botar seu dinheiro na igreja, em show gospel. Não banque artista no púlpito, não banque luxo de pastor, de pastora que não quer trabalhar, não banque esse tipo de pessoa. Financie a obra que ganha a alma. Se você puser as mãos nisso, você vai ser sempre abençoado. A sua empresa vai ser abençoada, sua casa vai ser abençoada, seu salário vai ser abençoado. Agora, se você começar a botar dinheiro nessa patifaria, eu vou dizer uma coisa, uma hora, uma maldição vai alcançar você. Porque Deus se aborrece desse tipo de coisa. Está escrito. Jesus falando com os judeus. Muito bom quando vocês são aplaudidos. Porque os pais de vocês faziam as mesmas coisas com os falsos profetas. Então avalie onde é que você está semeando, tá bom? E só aqui lembrando da rifa da moto que a gente sorteou há 2 semanas atrás. Sorteamos aqui uma moto Honda Pop 110i que foi doada. Jonas ganhou. O vídeo já está aqui com a gente, da entrega. Daí, quando você sair daqui, missionário, poste esse vídeo aí no status aí pro pessoal ver, tá? Jonas, ele ganhou essa moto aí e vai ser postado aí no status a entrega da moto para ele, tá certo? E essa rifa que nós fizemos foi para colaborar com um projeto que a gente tem, que é de implantar a nossa programação semanal na madrugada, o Plantão da Salvação, que se Deus quiser vai sair nesse primeiro semestre e você vai poder ter um programa diário de meia-noite às 4 da madrugada para você estar ali conectado, ligando, participando, dando palavra, pedindo oração, conectado com o povo de Deus, né? E não só com o povo de Deus, mas também com aqueles que estão precisando de uma palavra e também com aqueles irmãos que a gente nunca sabe o dia de amanhã e tem momento que a gente entra em luta, às vezes a gente perde o sono e a gente vai buscar na madrugada e você liga ali a rádio e tá lá a programação. Não tem coisa melhor, né? Tá precisando, a Paraíba tá precisando de uma programação assim. Programação séria, tá certo? Então, participa aí, fale com a gente. E lembrando que eu quero agradecer aqui a todos os irmãos que fazem esse programa estar no ar. Esse programa não tem comercial, nós não temos comerciais, não tem anúncio de nada, não tem apoio, não tem nada. O patrocínio aqui é do céu.
os ouvintes, o povo de Deus aqui oferta para manter esse programa no ar. Esse programa está no ar aqui há mais de 5 anos. Eu não conheço nenhum programa que está no ar há tanto tempo e tão pouco que é mantido pela oferta dos ouvintes. Várias pessoas falam, pastor, vamos fazer uma parceria, anunciar coisa lá, anuncie isso, anuncie aquilo. Sabe, chega, teve um susto aqui, o telefone tocou. Pode cortar, Sérgio, pode cortar aí. Pode cortar. Não tem como a gente atender ao vivo, não. E pede para falar no WhatsApp. Você que ligou, fala no WhatsApp com a gente, por favor. Porque eu parei de abrir as linhas aqui, eu abri a linha, o povo pedia cesta básica, o povo pedia fralda. Aí era toda hora e cortava o programa, não tem condições. Quem precisar desse tipo de ajuda, a nossa igreja presta. Nós temos um banco de roupa lá para doar, né? A gente também levanta feira, cesta básica, inclusive tem fardo de feijão, de tudo lá na igreja para a gente doar. Agora tem que ser no WhatsApp do programa, tá? E na hora oportuna. Sim, voltando aqui, o que eu estava falando, eu perdi o que eu estava falando aqui. E João não está prestando atenção em nada, né? Tá não, não prestando atenção não. E quando eu estava falando aqui, sobre a programação da... Sim, é o programa. Ah, voltou. A programação que os ofertantes mantêm é essa aqui, né? Mais de 5 anos. E várias pessoas já pediram, não, anuncia a empresa tal lá, que a gente dá uma quantidade de dinheiro para você anunciar lá. Eu falei, não, o meu compromisso com Deus não é esse. A gente tem um propósito de pregar lá. E Deus disse que é levantar quem mantém. Então o povo está mantendo. Nós não vamos ter nenhum comercial. O programa é só para pregar a palavra. Tá certo? Então quero agradecer a você que é ofertante e você que ainda não é, se torne. Tem gente que está me prometendo há 4 anos atrás que vai ser ofertante. Eu vou já chamar seu nome aqui ao vivo, dizer oferte, fazer uma campanha aqui de oração para você virar ofertante. 4 anos prometendo, pastor, esse mês eu vou ser ofertante. Esse mês eu vou ofertar. Eu nem me lembre esse aí, João. João está lembrando aqui que congrega com a gente 5 anos e nunca deu um dízimo. Né? Então, deixa Deus te usar, tá certo? Pessoal, no mais é isso aí, tá? Eu quero agradecer a todos vocês. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que acompanha essa programação. Povo de Deus maduro, abençoado. Povo de uma estatura de espiritualidade que muito me agrada. Por tudo que esse povo faz aqui, eu só tenho a agradecer a todo mundo aqui, né? Agradecer a todos. Passei agora aqui perto da casa da irmã Lúcia, que fica aqui na curva. Toda vez eu olho assim no vídeo para ver se enxerga a irmã Lúcia lá, que é muito querida e faz muito tempo que eu estou devendo uma visita a ela. Irmã Lúcia, qualquer dia eu vou aí, em nome de Jesus. Tá bom? Pessoal, no mais é isso, eu vou seguir aqui para o quadro Socorro Vem do Alto. A gente está com uma questão aqui que vai ser complicada, eu preciso da ajuda de vocês que estão em casa aí. Por favor, quando for postado no YouTube, comentem lá, tá? Estou sentindo falta aí dos comentários de Rafael Mendes, Juliano Rocha. Estou sentindo falta de um pessoal aí, de Irmã Nevinha dos bancários. Estou sentindo falta. João também está sentindo falta de alguém aí, João? Tá não, João tá... Que ele lembre não. Tá sentindo falta de alguém, missionário lá? Eu acompanho, gente. Eu leio lá os comentários e o povo comenta muita coisa boa lá, muito pertinente, o pessoal que tem profundidade no que fala. E tem coisas que eu vou ler ali, eu digo, meu Deus, como é que eu não enxerguei isso na hora da pergunta? É porque Deus revelou a vocês. Aí tem Marcelo Júlio de Recife, né? Marcelo Júlio escuta o programa desde o começo, tá há 5 anos com a gente. É de Recife, ele tá com a gente, tá me devendo uma visita faz 5 anos que ele tá me devendo uma visita. Tá certo? Então comentem lá, tá? Se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, RBT Plus. Quando você escrever RBT, não é PT não, é RBT Plus no YouTube, é a primeira opção, canalzinho pequeno, você vai clicar aí. Tudo que a gente ministra aqui é gravado e colocado lá, tá bom? E o pessoal comenta muito lá. Comenta. E quem envia a pergunta, comenta comigo que a resposta dos irmãos ajudaram. Às vezes até o que eu respondi aqui não falou tanto com a pessoa quanto a resposta que está lá. Por isso que é importante a resposta de vocês. O testemunho que vocês dão lá, também muita gente dá testemunho lá. Isso é muito bom, isso é uma rede de digital, né, de comunhão importante, porque geralmente o pessoal só fala besteira na internet. Mas ali é um lugar muito edificante, o canal e o que o pessoal comenta lá, tá? Então comenta aí, se inscreva no canal RBT Plus e esteja conosco aí, tá? Salve vai soltar aqui a vinheta, em seguida a locução aqui do irmão. Fique bem atento aí para que você possa compreender aí a estrutura do que o irmão está perguntando, para que você possa responder lá, tá bom? Então fica com a gente, que em seguida que a gente vem com a resposta. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz e graça, pastor e missionária. Sou grato a Deus por essa programação. Tenho certeza absoluta que foi Jesus quem levantou vocês para verdadeiramente doutrinar os remanescentes do Senhor na terra nesses últimos dias. Por isso, todos os meses, eu oferto com alegria para manter esse programa no ar. Pastor, eu e minha esposa
gostaríamos de receber uma orientação para tomar uma posição acerca da situação desgastante que estamos enfrentando no ministério. No início do ano retrasado, nosso pastor nos pôs à frente de uma obra que o ministério implantou. Não demorou muito para a gente perceber que a obra era estreita, ambiente espiritual extremamente árido, povo muito disperso, descompromissado e carnal. Durante esse tempo que estamos lá, nós já tentamos de tudo para mudar a realidade do lugar, da obra e dos irmãos. Mas nada muda. Faz tempo que percebi a procura do povo para resolver somente as coisas do homem. Nunca nos procuram para tratar nada relativo àquela obra. Praticamente todos os dias eu e minha esposa recebemos irmãos na congregação e até na nossa casa para tratar dos mais diversos assuntos. Mas tudo não passa de questões pessoais. Essa semana eu fiquei sabendo de algo que me fez lembrar tudo o que já passamos nessa obra e querer dar um basta, tomar logo uma atitude. Sábado a gente recebeu a ligação de uma irmã que congrega conosco e saímos de madrugada para separar a briga de um casal que mora na rua dessa irmã. Só que esse casal frequenta outra congregação. Foi uma batalha espiritual terrível. Meu carro furou o pneu entre favela e uma mata fechada. Minha esposa tentou me ajudar a trocar o pneu e o macaco caiu sobre o dedo dela. Foi sangue para todo lado. Eu fiz um torniquete e consegui trocar o pneu sozinho. Quando chegamos lá, o cachorro desse casal me atacou, mordeu minha perna, mas nós fomos até o fim. O varão se reconciliou com Jesus, pediu perdão à esposa, reataram os votos e marcaram de ir sábado dar o testemunho. Nós ficamos muito alegres, anunciamos no carro de som, ficamos esperando eles com a igreja cheia, mas eles não vieram. Quando fui saber o porquê, um presbítero amigo nosso disse que eles foram para uma vigília badalada lá para o lado do Conde, onde teriam os pregadores famosos. Mas o pior não foi isso. O pior foi a irmã que congrega com a gente ter faltado e ter levado o casal para essa vigília. Mesmo sabendo que eles estavam marcados de ir dar o testemunho lá na congregação. O casal disse que não queria ir porque a gente poderia ficar chateado. Ela foi e respondeu: "Tudo bem, eles não ligam não, vá por mim. Eles estão acostumados a fazer o trabalho sujo, essa é a chamada deles. Uns fazem o trabalho sujo, outros levam a glória." Minha esposa ficou muito triste. Ela chorou muito quando o presbítero mostrou o áudio no WhatsApp e disse que a gente precisa tomar uma posição e para de fazer esse papel de bucha de canhão. O que devemos fazer nessa situação, pastor? Pois é, tá aí a questão do irmão. E eu vou falar uma coisa para vocês antes de abordar aqui as questões. É que isso é mais comum do que se imagina. Muitos pastores que eu falo, pode deixar sem retorno, sabe, para mim, pode tirar todo. Muitos pastores que eu converso, que eu falo com eles, passam por isso. Como? Só são lembrados, só tem lembrança deles nos momentos de aperto das pessoas para coisas pessoais. Até ouvi um pastor de outra denominação falar a mesma coisa com ele, na área de libertação. Ele fala que o pessoal levava as pessoas para lá doentes, endemoniados. Ele dizia, leva lá para ele que ele faz o trabalho sujo e a gente congrega em outro lugar. Ou seja, a parte de expulsar demônio, aquela parte lá difícil, fazer com esse pastor, mas para congregar ia para essas outras igrejas, né? Ou seja, o pastor fazia aquela limpeza espiritual que ninguém faz, porque se você não tiver autoridade, você não faz, e ia congregar em outro lugar. Então isso é mais comum do que a gente imagina. O que esse casal está passando aqui, inclusive acho que faz uns 2, 3 anos aqui que eu respondi algo parecido, não no aspecto do que fala aqui de trabalho sujo, mas no aspecto de estar numa obra, num lugar árido, que também não produz nada, que também não sai nada, também não nasce nada dali. Então isso é mais comum do que se imagina, e eu falo para todos os pastores sérios que me escutam, missionárias, irmãs, todos vocês que dirigem qualquer tipo de trabalho sério, eu vou falar para vocês. Daqui para frente isso vai ficar ainda mais difícil, porque Paulo vai falar claramente lá em Timóteo, capítulo 3, que no final dos tempos haveriam tempos trabalhosos. E aí vai dar um monte de características adjetivas das pessoas dos últimos dias que vai compreender justamente isso aqui. O irmão foi bem genérico na pergunta dele aqui, não dando muito detalhe, mas se você entende que todos os dias vão pessoas na igreja, na sua casa, em busca de resolver problema pessoal, então o que é que a gente tem ali?
como foi esse caso dele aqui, briga de casamento, problema no casamento, problema financeiro, problema de doença, questão de estudo, de faculdade, de vestibular, de não sei de que lá, tudo que se diz respeito à vida cotidiana das pessoas, esse casal está envolvido. E é mais do comum do que se imagina hoje. As pessoas correrem para os locais onde tem essas pessoas para resolver seus problemas. Mas a primeira coisa que me chama a atenção, que eu quero abordar, é essa questão de pastor abrir igreja em outro local e jogar alguém que está dentro da congregação para lá. Entendeu? Por exemplo, a pessoa diz assim, eu vou abrir uma igreja na cidade de Recife, por exemplo. Lá numa comunidade de Recife. E aí diz, olha, Deus está chamando você, João, e essa irmã aqui, por exemplo, a esposa. Aí joga você lá para dentro e diz que foi um chamado. Aí você fica lá, aí você vê que a obra não cresce, a obra não frutifica, não acontece absolutamente nada ali, a não ser o teu desgaste mental, psíquico, espiritual, emocional, físico, enfim. Toda a tua estrutura como ser humano, nas 3 dimensões, ela vai sendo desgastada ali naquele lugar. E a pessoa fica, não, mas é o meu chamado, mas por que me colocaram? Aí isso, o pastor que abriu essa igreja, ele sobe do púlpito, né, da igreja sede, e fala assim, não, porque nós temos 14 igrejas, vamos abrir agora o 15º campo, enviar os missionários, aí mostra a foto, mostra aquela coisa, e aquilo é uma espécie de status para esse tipo de pessoa, para esse tipo de gente, onde ele se vangloria daquilo, né? E fala, eita, pastor fulano de tal tem 15 campos e tal, e o outro tem não sei quanto, né? E eles começam a falar aquilo, e o pessoal fala no congresso, aquela coisa toda, como eu vi um vídeo esses dias, e a pessoa que é enviada para lá que se arrebenta. A missionária Dália estava me apresentando um caso de um casal jovem, um pastor, consagrado o rapaz a pastor com 28 anos, ou menos, né? Ele tinha 28 anos, e a minha tinha 23, e jogaram ele dentro de um local desse. Onde eles passaram todo tipo de situação ruim, humilhação com o irmão da igreja, pisoteado, massacrado e servindo ali, acreditando nessa suposta chamada para estar ali à frente da obra, até o dia que a jovem chegou lá no local que eles moravam, que era um lugar horrível, imundo, e no fundo de uma igreja, num lugar imundo, e o rapaz estava lá enforcado com fio, morto. Né? Então, o que muitos desses homens que ficam sentados de gravata no púlpito, com sapato caro, andando de SW4, igreja grande, que eles ficam dizendo que tem 10, 20 campos, é jogar as pessoas para lá. Jogar mesmo a pessoa na cova dos leões aqui, que eu não sei se é esse caso aqui. Mas o primeiro ponto que eu abordo é esse aqui. Eu nunca acreditei nessa conversa. Quando eu era jovem, o pessoal me via pregando em vários locais, pregando em presídio, cantando, tocando. Aí sempre vinha uma proposta. É para você ser pastor da igreja tal. Não vou falar aqui as denominações que já me chamaram. Até uma que vocês nunca imaginariam que ia me chamar, me chamaram. Até aquela, é essa mesmo, você está pensando. Aquela que não me aceitaria lá, me chamaram também. Para estar lá no interior do Ceará, dirigindo a igreja com a casa pastoral, com o veículo pastoral para lá. Nunca fui para esses negócios. Nunca entendi Deus me chamando para isso. A única coisa que muitos desses casos servem, são raros os casos que realmente é a direção de Deus. A única coisa que serve é para o pastor dizer, eu tenho 20 campos, eu tenho isso, eu tenho tantas igrejas abertas, e jogar um casal lá. E às vezes nenhum salário dá. Eu me lembro de um amigo que eu tenho, um amigo que ele congregou numa igreja muito grande ali de João Pessoa, que teve uma época que foi um boom dessa igreja. Ela saiu abrindo lugar em todo canto. Não podia ver um fiteiro que já colocava uma placa lá. É nossa igreja aqui. E saiu abrindo e colocavam pessoas ali à frente sem nenhum tipo de chamado e davam um salário mínimo. Dava um salário mínimo na época. Era em torno de uns 900 a R$1.000 o salário mínimo na época. E essa igreja deu esse boom e ele disse, pastor Josué, não tem chororô pior e humilhação pior do que no dia de pagar o salário desse povo aqui. Tem casal de pastor e pastora que vem aqui de ônibus, às vezes vem de moto, para receber esse dinheiro. É uma luta aqui. E não paga, e não sai no dia, de que vem amanhã, ele sai chorando, sai revoltado. É humilhante um negócio desse, né? Aí ele falou que até um pastor amigo dele que estava passando por isso, emancipou e saiu. E disse, o pastor, desapareça daqui. O senhor não botou uma cadeira aqui, não botou nada, não venha para aqui não. Pronto. Porque funciona assim, né? Esses locais pequenos, manda a oferta e manda tudo para a igreja grande. Se o local não crescer e for horrível, quem tiver lá se arrebenta, que foi jogado lá. Mas se crescer e der certo, a oferta vai para a sede, para financiar o luxo do pastor e dos seus filhos, e quem foi enviado para lá que se arrebente. Essa é a grande realidade, essa é a realidade. Se eu pregar isso num congresso, falar isso num congresso desses locais, esse pessoal é capaz de me crucificar lá. Mandar fazer uma cruz na hora, fabricar na hora, chamar o marceneiro da igreja e me crucificar lá, porque eles não querem ouvir isso. Porque isso é um sistema religioso de aprisionamento, assim como existia na época dos fariseus. Se você observar,
É porque a maioria de vocês que me escuta e das pessoas que hoje estão na igreja evangélica não lê a Bíblia. Essa é a grande verdade. Mas se você ler a Bíblia, você vai observar que Jesus só batia em 2 tipos de gente. Nos romanos e nos fariseus. E mais nos fariseus do que nos romanos. Por quê? Era o poder político. Ele chamou Herodes de quê? De raposa. Ele fez, diga essa raposa que hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali e depois não me verei mais. Chama Herodes de raposa. O que a raposa faz? Quando entra dentro de um galinheiro. Mata as galinhas, leva as galinhas. Você entra dentro de um vinhedo. Ele disse, diga essa raposa aí. Ele usou esse adjetivo para Herodes. E aí o que foi que ele disse com os fariseus? Qual foi o adjetivo para os fariseus, lá em Mateus 23? Hipócritas. João Batista veio antes dele, chamou eles de raça de víboras. Por quê? Porque o sistema político e religioso aprisionava os pobres. Por isso que Jesus tem um momento que ele vai exclamar dizendo assim, Pai, eu te louvo porque tu revelou esse evangelho aos pobres. Porque os pobres não tinham nada. Os pobres tinham Roma cobrando imposto deles e os fariseus cobrando o imposto do templo também e mais as ofertas alçadas. Então o pobre não tinha nada. Ele pagava imposto a César, como Jesus diz, dá a César o que é de César. E em vez de dar a Deus o que era de Deus, os fariseus, que eram os religiosos, tomavam o que era de Deus. E aí Jesus não perdoa essas 2 classes. Mas prostituta, bêbado, ladrão, todo tipo de escória, Jesus abraçou essas pessoas e recebeu. Hoje acontece a mesma coisa. Se Jesus voltasse encarnado aqui hoje, ele não ia para nenhuma dessas igrejas. Você ia encontrar Jesus no pior gueto daqui de Santa Rita, de João Pessoa, de onde fosse. Entendeu? Porque hoje é a mesma coisa. Você observa que esses grandes pastores que eu estou falando são aliados a políticos, seus filhos são políticos, os membros da alta cúpula da igreja são políticos, e eles, os políticos, são dali, e os pastores obrigam os irmãos a votar para eleger esses políticos, e esse poder político oprime o pobre. É só isso que acontece. É a mesma coisa da época de Jesus lá de Roma, a mesma coisa. Então, muito cuidado quando você está dentro da igreja, que é uma pessoa que diz assim, eu vou lhe consagrar a cooperador. Primeiro que cooperador não está na Bíblia, isso não existe. Cooperador é todo mundo que coopera com alguma coisa. Então eu entendo que todo mundo está na igreja e coopera com a obra. É só para dizer que você tem um cargo para você se sentir alguém e começar a te introduzir nisso aqui que esses irmãos estão passando. Você já pensou a situação que esse irmão passou? Já pensou você passar por isso? Vai lá, fura o pneu, entra a favela e a mata, de noite, madrugada. Macaco cai no pé. Já imaginou aquele negócio de ferro cair na unha do pé, hein? Arrebenta na hora, a unha sai. Aí o irmão vai lá, em vez de ir para casa, faz um torniquete, troca o pneu, vai lá. Quando entra dentro da casa, o cachorro ataca, mas fica ali a madrugada orando, insistindo, dando palavra, o casal se reconcilia. Aí o casal, não, a gente vai dar o testemunho na sua igreja. Anuncia no carro do som, fica esperando, cadê o casal? Não foi. Foi para a vigília, foi aquela vigília lá que eu estava comentando. Que os irmãos comentaram lá no YouTube. Foi para lá. Quantas pessoas não foram para ali? As pessoas vão para ali, elas não vão atrás de Jesus, não vão buscar Jesus. Elas foram para lá atrás de uma coisa, badalação, ter um lugar, um evento para ir, e tietar pregador cafetão, que vende a palavra, que trata a igreja como uma prostituta. Você não vai encontrar na Bíblia inteira um homem no Novo Testamento que ricou pregar na palavra, ou que ele mudou a sua condição social para pregar o evangelho. De pobre para rico. Só que nesse tempo você vai encontrar, porque todo mundo hoje que prega, não é nem pregar, ele decora umas coisas que ele viu na internet, uns trejeitos, umas línguas estranhas, ele fala aquilo ali em qualquer lugar, pronto, já virou um pregador que chama de pregador itinerante e começa a andar por aí e ficar rico. Entendeu? Então, o pessoal foi para ali atrás disso daí, João. Foi para trás disso daí. Tem um monte de gente que me escuta o evangelho de verdade daqui a 5 anos, mas não tem vergonha na cara de ir para um negócio desse. Aquilo ali é a prostituição do evangelho. É você chamar pessoas que são conhecidas, que não pregam nada, você bota elas ali, você recebe patrocínio de empresas e você cria um business. Aquilo é um negócio, você cria um negócio com o evangelho. Para Jesus sobrou a cruz, a coroa de espinhos, os cravos, o trabalho sujo, como foi aqui com esse irmão. E para esse pessoal sobrou o quê? Aplausos. Jesus disse, muito bem, muito bom. Os pais de vocês faziam a mesma coisa com os falsos profetas no Antigo Testamento. Ai de vós, quando os homens vos louvarem. Só que por enquanto, esse ai não chegou ainda, né? Então, é justamente isso. Pega esse tipo de gente aqui, de irmão, de irmã, e bota como bucha de canhão mesmo na obra. Vai, aguenta tudo aí, endemoniado, doente, rebelde, perturbado, ex-traficante, bandido, homicida, louco, comedor de carne humana, bota tudo aí. Aí você toma conta.
Depois que esse povo estiver restaurado, leva para a sede, para onde tem pregador famoso, leva para esse local, vai para aquele local, vai para esse evento e deixa esses aí, como a irmã disse. Não tem problema não. Essa é a chamada deles. Entendeu? Então hoje é muito comum isso. Hoje é muito comum isso. Muito comum. Quando chega a ser lá na igreja, eu ajudo todo mundo que chega, que ajuda. Quando eu vejo que não quer nada, se me ligar, eu nem atendo mais o celular. Quando eu era imaturo, João, eu pensava assim, não, eu tenho que atender todo mundo, senão Jesus vai me matar, me ferir, que eu já ouvi uma profecia e tinha aquele medo. E você acabava de destruir a sua própria vida para atender esse tipo de pessoa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O homem de Deus de verdade, a mulher de Deus de verdade, só pode ter compromisso com quem tem compromisso com a obra de Deus. Então, se as pessoas vão todos os dias para resolver problemas pessoais, essas pessoas não têm compromisso com a obra de Deus. O cara chegou para Jesus é porque você não lê a Bíblia. Mas isso aqui que eu estou falando é Bíblia. Jesus está pregando, chega o cara, Senhor, Senhor, aí no meio do povo gritando. Aí deixaram ele falar, Senhor, vem comigo, diga a meu irmão que reparte a herança comigo. Aí Jesus olhou e disse para ele, homem, quem me fez juiz ou partidor entre vós? E aí começa a fazer uma pregação sobre a avareza. Só que hoje, nesse tempo, é contrário. Chega uma pessoa, pregador, mande que meu irmão venha repartir a herança comigo. Aí o pregador para de pregar e vai lá com ele. Se envolver em negócios terrenos. Então o homem de Deus, a mulher de Deus não pode ter compromisso, missionário, com quem não tem compromisso com a palavra. Quando eu vejo uma pessoa reclamando de coisa pessoal, eu até ajudo, oriento, dou conselho. Mas quando eu vejo uma pessoa constantemente com aquilo, eu já me afasto. Eu fiz, esse aqui não quer nada com o reino. Esse aqui quer usar o reino para conseguir as coisas dessa terra. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus, João, missionário e ouvintes, eles têm compromisso com a obra. Eles pensam na obra de Deus. Eles pensam como é que está a obra de Deus. Eles se incomodam com a obra de Deus. Mas as pessoas que só pensam em si, todos os dias você conversar com ela só vai falar de problemas pessoais. É o primeiro ponto que eu abordo. Que tem muitos pastores que lançam irmãos e irmãs nesses locais, alegando ser um chamado de Deus. Não é chamado de Deus. Isso é tanta verdade que eu estou falando aqui, é tanta verdade do que eu estou falando, tanta mentira do que eles falam, que eu recebi uns 8 convites para igrejas diferentes. E todos diziam que era chamado de Deus. Então, Deus está se contradizendo. Denominações diferentes, lugares diferentes, para eu dirigir obras diferentes. Era o chamado de Deus. Não era chamado de Deus. Na verdade, os caras queriam dizer assim, rapaz, esse irmão aí é novo, tem coragem, vai para cima, fala a verdade, isso aí vai dar um lucro. Era assim que eles viam. Assim como pode ser o caso do senhor Région. Assim como pode ser o caso, minha irmã, meu irmão, do senhor e da sua esposa. Vocês estão aí há 3 anos, ralando. Se não arrecadar muito, mas qualquer pingadinho que cair lá tá ótimo. E também, às vezes, tem igrejas ruins, como a de vocês, como tem um cesto cheio de urtiga de fruto, que é o que dá. Às vezes não tem fruto espiritual, mas o povo dá dinheiro. Por isso que muitos pastores não ligam para a condição espiritual da igreja. Eles ligam para a condição financeira. A igreja pode ser horrível, viver em pecado. Mas ele quer saber, e a arrecadação? Está passando dos 10 mil? Deixa do jeito que está. É isso que eles querem. Isso está na Bíblia que ia acontecer. É advertência. Então, o primeiro ponto que eu abordo aqui junto com a missionária, aqui com o João, é essa questão de chamado para jogar o povo na obra. Todos vocês estão me ouvindo que receberam esse tipo de profecia, de chamada, não embarque nessa não, sabe por quê? Todo mundo que não está fazendo nada na obra, João, fica com vontade de fazer. E às vezes a pessoa é neófito, né? Ainda é inexperiente, e ela quer fazer aquilo. Eu vejo muitas irmãs que falam comigo, que se dizem missionárias, e elas querem atender todo mundo, e querem atender aquelas pessoas que só querem se aproveitar dela. Mas pela necessidade dela querer fazer algo na obra e ter um encargo e ter um título, elas aceitam aquilo. Que elas não observam, só está fazendo uma coisa. Consumir na vida emocional, psíquica e espiritual delas. Então o primeiro ponto que eu abordo aqui é que vocês avaliem essa questão de ser lançado em obra e consagrado. Porque hoje o povo não tem mais responsabilidade em consagrar ninguém, não. O povo está consagrando todo mundo. Então cuidado com quem bota a mão na sua cabeça e diz que está ali consagrando a algo. Porque se aquela pessoa ela tiver uma caminhada desordenada, se ela abrir um ministério debaixo de rebelião, ou se ela está com a vida torta e ela impõe a mão e você permite, ela consagra você, aí vai acontecer um problema. Vai acontecer um problema. Porque o que está na vida dela passa para a tua.
Por isso tem muita gente que aceitou essa chamada de ser consagrado e hoje estão vivendo tribulações terríveis e nem entendem por quê. Amém, é verdade. Irmãos, eu vou deixar uma palavra que está aqui em Gálatas 6, que diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Guardem essa palavra e agora vamos para Hebreus 13, a partir do 16, que diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedeçais aos vossos guias e sede submissos com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Irmãos, nessas duas palavras aqui, fala o seguinte: aquele que está sendo instruído, ou seja, aquele que é discípulo, aquele que está aprendendo, aquele que é um aluno, digamos assim, a palavra diz o seguinte: você deve incluir nas coisas boas aquele que está instruindo. Porque o que é que acontece? Se eu estiver feliz, eu vou sair com minha família, eu vou sair com meu amigo. Se eu quiser lanchar, eu vou sair com alguém que eu gosto e tal. Isso está correto. Mas na hora que vem uma coisa que eu não consigo resolver, que minha mãe não consegue resolver, que meu amigo não consegue resolver, o trabalho sujo, aí eu digo o seguinte: eu vou usar aquela pessoa. Então, isso é uma coisa muito egoísta, muito maligna. Mas aqui nessa palavra diz o seguinte, que ambos, eles têm que, tanto quem instrui como quem está sendo instruído, eles têm que ter uma mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se compraz. O que é uma mútua cooperação? Tanto um quanto o outro, eles têm que se cooperar. E quando diz o seguinte: de tais sacrifícios Deus se compraz, é porque realmente é um sacrifício. Ou será que não foi um sacrifício para o irmão levar uma mordida de cachorro e para a irmã cair um negócio no pé dela, né? Um macaco no pé dela. Então, eles passaram por um sacrifício. Mas a pergunta é: os outros sacrificaram? Os outros não sacrificaram. Então, o que é que acontece? A maioria quer o seguinte: eu quero aquilo que você pode me proporcionar. Tanto que, aqui eu não sei se vocês observaram, mas houve uma troca de, como é que eu posso dizer, uma troca de bênção. Houve aqui eu estou ruim, meu casamento está mal, está tudo destruído, você vem na minha casa, você se sacrifica, aí agora você deixou a paz comigo, a gente está em paz, aquela briga que estava na minha casa não tem mais, tudo se reconciliou, e agora a família voltou ferrada para casa, a mulher com o pé machucado, o marido com a perna machucada, e ainda foram envergonhados. Então, houve uma troca de sorte aqui. E isso é muito sério, porque, como o pastor fala, a gente está na obra há muito tempo, e no início a gente era assim mesmo. Se chegasse uma mulher na igreja, ou jovem, com 17 anos, 18 anos por aí, eu ia dormir na casa dela, passava um mês na casa dela, tentando instruir, tentando ensinar. Mal sabia eu que não estava servindo de nada. Então, se a palavra do Senhor ela não é suficiente, se a direção que a gente dá, que a gente traz, ela não for suficiente, não existe mais nada além disso. A palavra ela é suficiente. Então, para quem está sendo instruído. E outra coisa, aqui está falando que a gente deve ser guia de quem está querendo ser instruído. A questão é: você realmente quer que essa pessoa seja seu líder? Você realmente quer que essa pessoa seja o seu pastor? Quer que seja o seu guia? Ou só quer que ele lhe resolva no momento crucial? Ou só quer que realmente faça o trabalho sujo? Então, se uma pessoa ela vier somente para que resolva algo rápido, momentâneo, é melhor ir para outro segmento de religião. Vai resolver para algo rápido, momentâneo, e não quer nenhum tipo de compromisso com você? Então, o que é que vai acontecer? Deus não vai se agradar disso. E não vai acontecer nada. Porque você vai sacrificar e a outra pessoa não vai sacrificar. E Deus não vai se agradar disso. E outra coisa, sabe por que muitas pessoas pedem oração a uma pessoa de Deus, a uma mulher de Deus e a um homem de Deus? Porque elas sabem que, no fundo, Deus não vai ouvir a oração delas. Elas sabem que elas não estão em comunhão com Deus, elas não estão em contato com Deus e sabem que, se orar, Deus não vai ouvir. Então, é por isso que ela diz: vem na minha casa orar, vem na minha casa resolver, meu filho está me perturbando, o casamento está destruindo. E ele vê em você como se fosse um suporte e não em Deus. Então, as pessoas elas precisam
entender o seguinte: eu quero ter um pastor, eu quero ter um guia, eu quero ter um líder espiritual, eu quero ter uma cobertura espiritual. Então eu tenho que fazer ele participante de todas as coisas boas. E não apenas quando vier um trabalho sujo. É verdade, concordo. Eu estava lembrando aqui, e quando o pastor estava falando, eu lembrei da seguinte questão, né? Como o pastor disse, né? Ele deveria se avaliar, né? Será que ele foi consagrado porque ele realmente tinha chamado? É só para abrir um campo? Porque se as coisas estão tudo assim nessa situação, né? Possa ser que não. E eu vejo o exemplo na Bíblia de Paulo. Passou 3 meses, não foi, pastor? No local, o povo era empedernido, coração duro, na sinagoga, ele pegou e foi para outro canto. Mas enfim, eu quero ler aqui em Marcos capítulo 5, a partir do verso 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa da principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito aí pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Só até aqui. Acho que o pastor até fez uma pregação há muito tempo disso aqui na rádio, né? Que o que eu acho interessante é o seguinte, né? Ele era um principal dos fariseus, né? Jairo. E aí ele viu que a religião dele não servia de nada, ou seja, ele tinha consciência e ele foi procurar logo quem? Jesus, né? Porque ele não foi procurar outro sumo sacerdote ou qualquer coisa do tipo, né? Da época, um fariseu também, né? Ou seja, é como uma missionária Dalite disse: quem vai pedir ajuda, vai pedir oração, ele sabe que ele tem algo devendo ali, tem algo em débito com Deus. E aí por isso que ele vai lá e chega até a pessoa. Entendeu? E por isso, e também eu acredito que essa situação aí de muitas pessoas ir só pedir ajuda para descarregar isso e aquilo, é porque o pessoal hoje em dia tem o evangelho distorcido na cabeça, tanta coisa que ouviu. Porque, como o pastor disse, o pessoal não lê a Bíblia, não para ler o versículo que Jesus chega e diz que ele sendo filho de Deus, ele veio para servir, dar vida em resgate. Isso é o evangelho. Quem crê, segue, toma a sua cruz, né? Renunciar, negar a si mesmo. Ou seja, esse é o evangelho. Algo primordial. E hoje é difícil a gente ouvir isso, pregações. Como o pastor diz, no Novo Testamento ele não vai ver ninguém enricando. Pelo contrário, João Batista era da linhagem sacerdotal, ele foi lá e foi para o deserto ser profeta. Ou seja, ao contrário. Eliseu estava com a junta de bois, na tranquilidade lá, teve que queimar tudo e pronto, foi seguir Elias, sem garantia nenhuma. E Deus sustentou ele. Hoje é o contrário, né? O pessoal fica rico, milionário, tênis de 8 mil, né? Famoso, tudo isso. Roupa de marca. Infelizmente é uma distorção do evangelho. E o que é que acontece? Paulo já disse que nos últimos tempos as pessoas seriam o quê? Egoístas. E por isso as pessoas amam de si mesmo. O Deus dela é o ventre. Só fala nisso, só nas coisas da terra. Só pensa coisas na terra. E só se achega a Jesus, como está lá em João 6,24, né? Por causa do pão e do peixe. Ou seja, por aquilo que Deus pode proporcionar para a vida dela terrena. Ela não está nem aí para a salvação, para a vida eterna. Acho que nem crê, nem acredita nisso. Só quer algo material para resolver a sua urgência agora. Como o pastor disse, que chegou um rapaz e chegou para Jesus e disse: pede aí para o meu irmão repartir a herança. O pessoal está preocupado nisso, entendeu? Eu creio nisso, esse é o maior problema. E o pessoal entrega justamente o que o povo quer. Os ouvintes que vai para as igrejas hoje, que são as sinagogas, entre aspas, atuais. É o que o povo quer ouvir, sabe? É aquele culto lá de Arão, que tem badalação, tem um bezerro de ouro, tem argola, tem tudo, tem riqueza e tal, status. Mas quando o negócio aperta, corre para Jesus. Corre para o pastor da igreja pequena, que sabe que ele expulsa demônio, que ele vai curar a tua enfermidade, que ele vai desfazer a bruxaria. Porque tem a consciência que lá na tua igreja não vai resolver. E é isso que acontece muito. E foi justamente o que aconteceu com esse irmão aí, né? E assim, isso já aconteceu muito lá na nossa igreja, né, pastor? E eu me lembrei aqui de uma situação, logo eu, novo na fé, eu queria ajudar um amigo meu que estava querendo se matar com depressão. E eu cheguei e falei pro pastor. O pastor fez: rapaz, esse cabra não quer nada com Jesus, não. Eu não vou, não. Eu ia chamar para ir lá na casa dele.
Aí eu falei, pastor, acho que ele quer, vamos lá, vamos pregar. Eu, novo na fé, né? Pensando assim, cadê o amor pelas almas? Aí o pastor disse que não, aí beleza, né? Aí meu amigo soube que eu ia lá, né? Que a mãe dele contou, a mãe dele era crente. Ele não queria nada com Jesus mesmo, como o pastor disse. Ele ficou com raiva de mim, disse que foi errado o que eu fiz e nunca mais ele falou comigo até hoje. Pra você ter noção. E tudo isso aí você vai aprendendo. E eu penso o seguinte, se chegasse uma pessoa pra mim dizendo pra eu fazer uma visita numa casa pra reconciliar um casal que congrega em outra igreja, eu não iria, porque o meu pastor ia dizer, a gente não tem legalidade espiritual pra fazer isso aí não tem jurisdição espiritual, porque ele tá sobre outra nuvem espiritual, entendeu? Porque muitas pessoas chegam assim lá na igreja, né? Pessoas que quando tá com a vida financeira arrebentada, casamento destruído, demônio, ou assim, eles nem sabiam que tinha demônio, né? Porque nessas igrejas ninguém manifesta. Aí vai num culto lá, uma visita, a gente evangeliza, aí descobre que tem demônio e pronto. Aí só vem na hora de expulsar o demônio, mas depois fica lá, volta pra lá, sabe? Quando sente uma leve melhora. Teve um rapaz que a gente ajudou que tentou se matar 10 vezes. O camarada só me procurava pra despejar. O pastor disse que ele achava que eu era um vaso sanitário. Era, só pra despejar, só coisa ruim, terrível. E aí a gente lá ajudava, prestava apoio e tal, e a pessoa saía sugada. Mas quando ele melhorava, ele dizia pra gente que estava endividado, que não tinha condição disso, daquilo, que estava com o nome no Serasa, o nome sujo. Aí certa vez, onde eu tinha rede social, entrei lá no Facebook, eu vi o bicho postando status em lugar de rico, postando comendo comida de rico. Eu falei, meu irmão, o que é isso? Eu tô fazendo papel de besta. Só faltou emprestar dinheiro pra ele, eu já lascado aqui também. Aí eu falei, meu irmão, tá vendo como é? Aí nunca mais ele falou comigo, porque deve estar bem. Mas eu tenho certeza que se o negócio apertar lá, a depressão voltar, qualquer coisa do tipo, ele chega lá na igreja, ele lembra. Ele não tem mais meu número, que meu número é outro, mas ele chega lá na igreja, ligeiro. E infelizmente são pessoas assim, que só pensam em si, não tá nem aí pra salvação, não tá nem aí pra Jesus, não tá nem aí pra ganhar a alma, não tá nem aí pra os problemas da obra, relativa à obra, é só o seu próprio vento. E eu no começo da minha caminhada já fui assim, tanto que isso aí é uma ilusão, porque são pessoas que, como eu estava dizendo no culto domingo, são pessoas que elas deixam de buscar o reino primeiro e buscam assim primeiro. E aí as demais coisas não são acrescentadas. Aí ela vive sempre atrás daquilo. É uma corrida atrás do vento, como disse Salomão, e nada se resolve. E acontece aquilo dali. E aí são pessoas que sempre buscam se em primeiro lugar, deixa Deus em segundo, terceiro plano e sempre vive aquilo. É frustrado espiritualmente, frustrado em tudo. A vida dela é travada. É terrível. E é isso que acontece, infelizmente. Pois é. Só pontuando algo aqui que o João falou aqui que eu lembrei, sobre essa questão de você ter legalidade espiritual para atender pessoas, né? Tipo assim, muita gente chama, pastor, vai na casa de fulano, porque tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Hoje, né, com o conhecimento que a gente adquire, com a caminhada, a gente entende que isso não é proveitoso e que você realmente não vai resolver nada. Mas uma pessoa assim como esse casal aqui, que enviou a pergunta, que dá espaço até para receber as pessoas na sua casa, se torna uma coisa sem controle. Você perde o controle. O primeiro ponto que eu abordei aqui foi sobre essa coisa do pastor mandar a pessoa para a igreja e dizer que tem chamada, jogar dentro de uma congregação em outro lugar. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu abordo é justamente essa questão aqui, de você estar dentro daquilo ali e você começar a resolver problema de todo mundo da localidade. Tipo assim, você está num bairro, por exemplo, o nome do bairro sei lá, um bairro hipotético, bairro A, né? Aí você está ali entre o bairro A, B e C. E você tem um trabalho ali, João, que você prega a palavra, que você expulsa demônio, que você cura enfermo e tal, e todo mundo desses bairros adjacentes começa a ouvir você. Aí você começa a ser procurado para atender as pessoas em nome de Jesus, o povo quer atendimento em nome de Jesus, só que são pessoas de várias denominações. Pessoas de várias denominações. Então elas começam a vir para você atender. Aí você perde o controle a chegar ao ponto do que esses irmãos estão fazendo, levar as pessoas para sua casa. Ou seja, quer dizer que nem em casa você tem descanso. Nem em casa. Até Jesus, missionário, ele descansava. Até Jesus, João, descansava. E você está à frente de uma obra, não tem descanso. E está atendendo de madrugada. Se você ouviu o áudio do irmão, ele disse, nós recebemos uma ligação e fomos de madrugada separar a briga de um casal. De madrugada. Ou seja, por que não chamou o pastor deles? Por que a própria irmã que mora na rua dele não foi lá resolver? É porque a realidade é o que João falou aqui. As pessoas sabem quem é espiritual de verdade. As pessoas sabem quem tem autoridade de verdade.
A missionária estava me lembrando de um caso aqui. Tem uma igreja ali em Bahia que parece uma boate, que acho que é ali na Avenida Liberdade. Aí mandaram um áudio para mim, e uma foto de uma menina se cortando, querendo se suicidar, uma menina de 13 anos. Aí disseram, pastor Josué, essa irmã aqui, ela congrega lá, na boate, né? Uma boate ali, que tem um pastor afeminado ali em Bahia. Aí disse, ela congrega na boate. Aí, lógico que ela não falou assim, quem tá falando assim sou eu. Ela congrega na boate, porque a minha visão que eu tenho é essa, aqui não é uma boate, não é uma igreja. Ela congrega na boate, e a filha dela já tentou suicídio. Olha a foto aqui, mostrou o pulso da minha todo cortado e uma toalha branca toda ensanguentada. E ela tá entendendo que é algo espiritual. E queria que o senhor fosse lá visitar ela para expulsar esse mal, porque as pessoas sabem que o senhor atua nessa área. E a nossa igreja, porque essa irmã também era de lá, não trabalha com libertação. Aí ela pensou o quê? Não, o pastor José vai pegar o carro, sai de João Pessoa, era daqui da região metropolitana, vem aqui na casa, expulsa o demônio na sexta, e quando for no sábado ela já tá no show gospel que vai ter lá, que tava vendendo a camisa a 50 ou a 70 conto para entrar na igreja, de um cantor que tinha voz de mulher também, que eu não sei o que é isso, em dia esses homens tudo com jeito de mulher, né? Aí ela pensou que eu ia fazer isso, aí sabe o que eu disse para ela? Eu fiz, irmã, é essa parte aí que eu não entendi, que a igreja, a senhora não trabalha com libertação, não tem libertação aí. 70%, 75% do ministério de Jesus, você lê em Mateus, lê nos evangelhos, é expulsando demônio. E ele disse que a gente também ia expulsar. Então, se aí não expulsa, fala lá com o seu pastor para fechar esse lugar. E eu não posso ir não, viu? Porque ela é a ovelha dele. E não fui. Mas se eu tivesse emocionado, como o João citou aqui que ele estava, do rapaz que queria se matar, perturbado, João, vamos lá, pastor, é a alma. O senhor não tem amor pela alma? Eu falei, meu irmão, não se mete nisso. Não, pastor, tem que amar a alma. A gente vai lá, eu falei, meu amigo, não se mete nisso. Aí ele foi lá, quando chegou lá, o cara ficou irado com ele, humilhou ele, rechaçou ele. Foi a pior coisa que você fez aqui, esculhambou com ele, nunca mais falou com ele. Disse, ó, pastor, que ele falou comigo. Eu fiz, eu avisei pra você. O segundo ponto que eu toco é esse. A gente não pode sair metendo a mão na vida de ninguém, assim, bota a mão aqui, bota a mão ali. Olha o que Paulo vai dizer em Timóteo capítulo 5. A ninguém põe as mãos precipitadamente para que você não se torne cúmplice dos pecados de outrem. Ou seja, você precisa ter entendimento do que você está fazendo, isso é loucura. Esse negócio de você botando a mão na cabeça dos outros. Uma vez um missionário falou comigo e disse assim, pastor Josué, o senhor é um homem de obra, de libertação, e o senhor vai para uma obra comigo. Eu fiz, não, peraí, missionário, você não tem que me dizer o que é. Não, o senhor vai. Eu fiz, qual é a obra? Ela fez, a gente vai fazer a obra no presídio do Roger, sábado. Isso era o quê? Ou era quarta ou quinta-feira, ela disse pra mim. Eu ainda não estava aqui na rádio, não. Aí ela falou, nós vamos fazer a obra no presídio do Roger, ela disse. Eu fiz, eu não vou não. Ela, pastor, o senhor só quer pregar no púlpito, não sei o quê, não quer fazer a obra que Jesus faria. Eu fiz, não, eu tô dizendo, eu não vou quinta agora. Porque pra gente entrar ali, existem algumas coisas. Primeira delas, preparação. No mínimo uma semana de jejum. Oração para a gente ter direção. E depois a gente entrar ali, legalizado diante dos homens, com tudo direitinho ali para entrar no presídio, e legalizado espiritualmente falando. Não, porque não sei o que, o senhor não quer ir, mas eu vou para a obra porque Deus mandou. Juntou um grupo de 4 pessoas e foi lá para dentro do presídio do Roger. Foi no final de semana para lá. Aí vai para o presídio, e quando chega de noite no sábado, se eu não me engano foi no sábado, a filha dela liga para mim e diz, pastor, corra aqui em casa agora, que manhã tá querendo se matar. Cheguei lá, a mulher estava totalmente desequilibrada, descontrolada, falando que ia tirar a própria vida. E aí a gente conseguiu acalmar a situação. Eu perguntei, missionário, me diga só uma coisa. A senhora impôs a mão na cabeça dos presos e saiu orando? Aí ela não respondeu, mas o marido dela respondeu. Eu disse, sim. Eu disse, não pode. Como é que a senhora vai entrar dentro de um presídio? A senhora não conhece a história daquelas pessoas, a senhora não tem um tempo de conversa com aquelas pessoas e sai impondo a mão sobre a cabeça de todas as pessoas e orando. A gente não pode fazer isso, João. Nem Jesus, João, atendia todas as pessoas. Jesus vai chegar em Corazim, em Betsaida, vai dizer que Jesus não cura ninguém. Jesus não opera nada lá. Por conta de quê? Da incredulidade das pessoas e uma série de coisas ali. Então, o segundo ponto que eu abordo é essa questão da gente sair atendendo todo mundo. No começo da caminhada eu atendia todo mundo, João, de todas as igrejas, todas as denominações. Eu estou me vendo na figura desse casal aqui. Todas as denominações que você imaginar, até que você não conhece, eu já atendi as pessoas. Eu ia lá mesmo, fazer o trabalho sujo, literalmente. Depois que esse povo melhorava a situação, olha esse caso. Preste atenção nesse caso.
O rapaz sai de madrugada com a esposa, o varão, né? Vai lá, entra dentro de uma briga de casal, a mulher já chega com o dedo arrebentado, sangrando, o cara toma uma mordida de cachorro, fora o risco que ele correu na frente da favela com o pneu furado, vendo os caras tomar o carro, levar a mulher dele, estuprar a mulher dele, aí passa por isso tudinho, resolve a situação espiritual ali, abraça aquela carga daquela batalha espiritual, aí ele diz assim, vão na igreja da gente dar o testemunho, né? No mínimo que esse pessoal deveria fazer é congregar com o pastor, né? Foi o pastor que ajudou ele, cadê o pastor deles na hora? Aí não, vão para a vigília aqui. Que o pessoal se reuniu, que os cafetões de fé se reuniram para prostituir a igreja. Para tirar dinheiro da igreja. Aí foi para lá. Aí deixou o rapaz lá. Aí depois a mulher ainda manda o áudio. Não, é porque não se preocupe não, que eu chamar deles é fazer o trabalho sujo. O que foi que esse rapaz fez? Pegou essa carga espiritual todinha sobre ele, sobre a família dele, por isso que veio dando tudo errado do caminho, entendeu? Isso aí eu já entendo. Começou o caminho dando tudo errado, já é a carga espiritual sobre eles. Chega lá, toma uma mordida de cachorro, aí pega a carga todinha, resolve. Agora o casal que estava se degladiando, agora vão juntos para a vigília da prostituição espiritual. E o casal lá com a carga envergonhado diante da igreja. Porque a igreja é cheia de gente e eles não foram. Já pensou, a pessoa anunciou no carro de som, tem gente que foi só para ouvir, você passou vergonha. Sabe o que é que Deus está dizendo para vocês dois, para o senhor, irmão, que enviou? Eu não estou nesse negócio. Eu não estou nisso. Às vezes, tem pessoas que precisam, elas estão quase precisando que Jesus desça do céu e fale com elas pessoalmente, dizendo, minha filha, meu filho, eu não estou nesse negócio, não estou nessa obra. Mas a pessoa fica ali insistindo. De 6 em 6 meses, mais ou menos, lá na obra, eu tenho um descanso. Eu saio um mês, fico um mês fora, descansando. Porque ninguém aguenta, João. Ninguém aguenta, é um sugador de energia. Eu fico imaginando o povo, do culto da terça para o domingo, é o culto que mais demora. E o culto do domingo é o mais pesado, deveria ser o mais leve. O povo fica da terça até o domingo, só na carnalidade. Não ora, não lê a Bíblia, não faz nada. E final de semana vai comer, encher a barriga de carne, passear, rodar, tomar sol na cabeça. Aí chega no culto do domingo, tudo, sabe, carregado energeticamente. Aí diz, vamos sugar o pastor, tudo que a gente puder sugar na hora do louvor, da oração, vamos sugar ele mesmo. Deixar só o osso dele ali seco no púlpito. Imaginou 6 meses você passando por isso? O que é que eu faço? Vou descansar espiritualmente falando, vou buscar pela minha vida. Porque são 6 meses intensos só orando pela vida do povo. Só orando, intercedendo, impondo a mão na cabeça, expulsando demônio. Então vocês dois precisam entender, Deus não está nesse negócio. Vá lá no pastor e diga, pastor é de Deus? Ele vai dizer, então tome, abrace, vá lá o senhor, não é de Deus? Pergunta se ele quer ir. Pode dizer isso a ele. Diga, foi um doido que pregaram na 100.5, que disse que o nome dele é pastor Josué. Foi ele que mandou dizer isso. Pode dizer e manda o programa para ele. Diga assim, pastor Josué disse assim, é de Deus? É. Então tome, abraça e vá lá pastorear. Não. Aí na hora deixa de ser de Deus, João. Ele não vai. Entendeu? Isso aqui que eu estou falando aqui, se os irmãos tomarem posse, vai libertar um monte de gente aqui que está ouvindo e que vai ouvir. Porque a quantidade de irmãozinho que o povo está jogando na cova dos leões e diz é por amor à obra. Não tem nada de obra. Só para passar aqui para a missionária, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeira característica, João, que você tem que observar se a obra de Deus está sendo feita, é a obra dos homens. Porque tem 2 obras dentro da igreja. A obra de Deus é dos homens. A obra de Deus é a palavra de arrependimento sendo pregada, entrando dentro da pessoa e trazendo mudança nela. Mudança. Se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se usava droga, não rouba, não usa mais. Se prostituía, não prostitui mais. E a pessoa vai mudando. Está sendo feita uma obra espiritual. Mas a obra do homem qual é? Qual é a obra do homem? A palavra que é pregada não tem nada relativo a arrependimento, não tem relação com a obra de Deus. A palavra é sempre para consolar, sempre para estimular, sempre de autoajuda para aquelas pessoas. Elas vão continuar no pecado, mas a palavra sempre tem que ter direção para resolver problemas pessoais. Terminou o culto, o pastor senta para aconselhar. É só o quê? Problema pessoal, problema de casamento, problema financeiro, problema disso, problema daquilo, não sei o quê. Só isso. Isso não é obra de Deus, é obra dos homens. Existe uma grande diferença entre você servir a Deus e servir ao homem. Servindo a Deus, cada vez mais que você batalha, mais forte você fica e mais você cresce. Servindo ao homem, cada vez mais você batalha, mais ferido você fica, mais desnutrido você fica, mais perturbado você fica, ao ponto de querer largar a obra. Isso é servir ao homem. Não sirva ao homem, sirva a Deus. Eu aprendi isso. Teve um dia que eu disse, eu estou desgastado. Eu estou fazendo a tua obra. E comecei a reclamar com Deus. Fazendo a tua obra, eu estou acabado, eu estou assim, assado. Fala comigo. Cheguei num canto, recebi uma palavra. Quem mandou tu impor a mão nisso e naquilo? Quem mandou tu fazer isso e aquilo?
todo encargo que tu carrega não é da minha obra, é dos homens. Você não está servindo a mim, está servindo os homens. Cheguei em casa e disse à missionária, encerrou esse negócio. Quando o povo vinha bater aqui, que o povo vinha ligar, a gente bota para correr. Entendeu? Por isso que hoje minha casa é cheia de cachorro. Tô brincando, tá, gente? Mas eu não quero ninguém na minha casa para tratar do problema da obra. Eu tenho um cachorro porque eu gosto de cachorro. Mas eu não quero ninguém lá. Porque teve um tempo da minha vida que quando eu sentava para conversar com a missionária, o telefone tocava. Aí eu tinha que pegar o veículo, sair às pressas para atender uma pessoa. Teve um dia que eu saí 3h30 da manhã para atender um rapaz que se desviou lá na igreja pelo menos 7 vezes e que ele disse, eu quero voltar agora. Eu só volto se for agora para Jesus. Aí eu fui lá. Aí ele voltou, passou 2 meses e saiu de novo. Essa não é obra de Deus, é obra dos homens. Quando o pastor estava falando aqui sobre a dificuldade que eles enfrentaram até chegar lá, eu lembrei do provérbio que diz que aquele que se envolve em questão alheia é como quem passa pela rua e pega um cachorro pela orelha, né? E o cachorro realmente mordeu ele, misericórdia. Eu estava lembrando aqui nesse longo período de 5 anos de rádio, teve uma época que uma pessoa falou comigo pedindo para a gente, era de outra cidade, próxima a gente, pedindo para a gente ir na casa dela, no momento que o genro dela não estava em casa, para a gente fazer uma oração, porque ela estava com muito demônio, muito carrego e tal, e para a gente ir lá orar, porque a gente tinha que ir. Eles nem eram da nossa igreja e esse genro dela não gostava da gente, tinha raiva da gente, então a gente tinha que ir escondido. Como é que Deus está num negócio desse, a gente fazer coisa escondida? Já começa errado. E eu disse para ela, irmã, se a senhora precisa de oração específica, venha até o culto. Assim como todas as pessoas vêm até o culto. Ela, não, mas é muito longe, não dá para eu ir, não. Eu disse, mas a senhora vem para o culto. Ela, não, você tem que vir aqui. Eu disse, minha irmã, como é que eu vou orar numa casa onde a pessoa, o dono da casa, não gosta da gente, não quer receber a gente faria escondido. Deus não está nisso. E foi difícil, ela falou que não esperava aquela resposta e tal. Mas como o irmão João falou aqui, a gente não pode se envolver em local onde não compete a gente. Por exemplo, dentro da minha casa, eu posso colocar ordem nas minhas filhas. O pastor aqui, ele pode colocar ordem dentro da casa dele. Mas eu não posso chegar na casa de uma irmã da igreja e querer doutrinar os filhos dela. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Nem o pastor pode chegar na casa de um irmão da igreja e querer doutrinar a mulher dele. Isso não existe. Cada um tem o seu domínio. E, espiritualmente falando, a gente só pode... como um pastor. O pastor ele só pode cuidar das ovelhas que estão no aprisco dele. Ele não pode se envolver ou cuidar de ovelhas que são de outro aprisco. Cada um tem o seu aprisco. E por isso que para cada um dos irmãos... aqui foi falado muito a respeito das pessoas que estão abraçando causa que não é deles, certo? Mas agora eu vou falar para as pessoas que estão como esses irmãos que não escolheram ainda um lugar para congregar. Então, eu digo para os irmãos, vocês que estão ouvindo nos diversos lugares do Brasil e afora, que vocês pensem o seguinte, vocês querem realmente ter uma aliança com Jesus? Vocês querem ter um pastor, primeiramente o pastor supremo, né, que é o nosso Senhor Jesus. Se vocês quiserem, o Senhor, quando a gente vai para Jesus, ele tem direção, ele tem aconselhamento. A Bíblia diz que ele é o conselheiro, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, se você quiser, Deus, ele vai direcionar para um local. E é muito bom quando uma pessoa ela vem, assim como o João, por exemplo. O João está aqui. João veio e ele veio como um discípulo. Ele veio como um discípulo. E a gente veio como pastores. E é uma cooperação mútua que dá certo. E a vida dele dá certo. Agora, já imaginou se ele viesse aqui, mas ele inventasse de congregar em outro local e a salada que ficaria na cabeça dele? Então, para as pessoas que nesse momento assim, ficam meio perdidas, não tem uma direção, não sabem o que fazer, fica meio desnorteado, a primeira coisa se vocês querem um pastor, Deus é o pastor, Jesus é a porta, ele é o pastor, e ele vai direcionar para um local certo. E quando vocês forem para esse local, sejam fiéis
aos seus líderes, aos seus pastores, porque como a palavra diz, os pastores, eles vão dar conta no dia do juízo de cada uma das ovelhas. E eu já caminho na fé com o pastor há muito tempo, e eu vejo a preocupação dele. A preocupação dele com cada alma. Pode ser uma criança que chega ali com 7 anos, com 6 anos, ele é preocupado com a alma dessa pessoa. Tem um jovenzinho que lá na igreja, que ele deve ter uns 14 anos, 13, não sei, e que o pastor ele sempre fala nesse jovenzinho e fica preocupado com ele, e se preocupa e ora por ele. Então, um pastor ele é assim, ele se preocupa do mais jovem ao mais velho. E a preocupação maior dele é a seguinte, é a alma. É a alma da pessoa. Então, se você quer ter esse cuidado da parte de Deus e de alguém, ainda que você mora em outro estado, em outro país, não importa. Você ore, Deus me leve para um lugar certo, me direciona para um aprisco. E quando você for, você seja submisso a esse seu guia, a esse seu pastor, que assim você vai encontrar um descanso, você vai encontrar uma água limpa, uma graminha verde para você seguir, né? Só para finalizar, eu lembro que teve uma pessoa na igreja que chegou e ela disse assim, olha, eu queria muito que meu genro se convertesse. Vamos fazer o seguinte, missionária, a senhora vai com o pastor lá na casa da minha filha, aí ele fica ali, ele pode ficar, sei lá, atrás do sofá, atrás da geladeira, fica em algum lugar, aí de repente ele vai e prega para o meu genro, aí ele vai se converter, vai dar tudo certo. Eu disse, irmã, a gente não pode fazer isso, irmã. Mas dá certo, eu fiz, irmã, a gente não pode fazer isso, a casa é dele. A casa é dele. Se for para ele congregar conosco, se for para ele se converter, ele vai vir aqui. E o que foi que aconteceu? Esse rapaz, Deus causou uma situação a gente estava numa reforma da igreja e ele foi fazer um serviço lá na igreja e acabou que ele foi ficando, o pastor pregou para ele e hoje ele é um obreiro na casa do Senhor. Então, não foi da forma como o homem quis. Não foi Deus não precisa de jeitinho, Deus não precisa de um arrumadinho. É da forma como ele quer. E quando Deus quer, da forma dele, as coisas dão certo. É verdade. E eu também vejo até como, assim, uma ingratidão, né? Tipo do pessoal ir só procurar o trabalho sujo, mas quando é a parte boa, eu vou congregar lá. Aqui eu não coopero não, mas só quero sugar, né? Eu queria só abrir esse ponto aqui também, que está lá em 1 Crônicas 13, que diz assim, versículo 8. E Davi e todos Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, harpas, saltérios, e com tamborins, com símbolos e com trombetas. E chegando na ira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus, né? O que a gente já sabe aqui, né? Que Uzá teve a boa intenção, né? Que os bois tropeçaram, ele foi segurar a arca, mas não podia tocar, ele foi fulminado. Ou seja, isso aí implica, né, que a obra do Senhor é do jeito dele, né? Tinha lá todo o livro da lei no Levítico ensinando como é que deveria ser transportada a arca. E infelizmente Davi infringiu aquilo, Uzá, né? E aí ele morreu, né? Ou seja, isso tudo já mostra que não é do jeito que eu quero, é do jeito que você quer a obra de Deus, é do jeito que Deus quer. Davi mandou ele ir, né? Não tinha consultado provavelmente a lei, né? Eu já dei um pouquinho de trabalho pro pastor nesse quesito, né? Eu tentava chegar assim, qualquer pessoa, tentar ajudar, pessoas de outros ministérios, e acabava que o pessoal ficava com raiva, até os líderes, e por aí vai, né? E como o pastor bem disse aí, né? A gente não pode colocar a mão precipitadamente, porque tem pessoas que Deus quer entrar em juízo com ela, tem pessoas que estão colhendo aquilo que plantaram, como está lá em Gálatas, né? Porque se você não conhece, mas tem na Bíblia, Josafá foi junto com Acabe para ajudar ele, e depois foi repreendido, né? Por um profeta que disse, por que tu foi ajudar quem eu odeio? Deus dizendo, né? Ou seja, tem pessoas que Deus odeia. Você pode estar ouvindo isso aí agora, né? Nunca ouviu falar nisso, né? E a realidade é essa, tem pessoas que Deus reservou o juízo. Eu me lembro também do caso dos gibeonitas, era um povo que habitava naquela região de Canaã, era para ser tudo exterminado, e o que foi que eles fizeram? Eles usaram de engano, de mentira para Josué, para fazer a aliança. E Josué lá, sem consultar o Senhor, foi lá e fez a aliança. E também tem muitas pessoas que são assim. Eles chegam lá, contam uma história deturpada, só para tu chegar lá, meter a mão, aí pronto. O que é que acontece? Tu pega o carrego dele, é uma troca espiritual, tu vem carregado, por isso que acontece essas coisas tudinho, e ele alivia o fardo. São pessoas que vivem na prática do pecado, mesmo estando dentro da igreja, sabe? Pornografia, tem traição no casamento, por exemplo, um exemplo desse aí. Tem tudo que não presta, novela, aí, meu irmão. Aí chega lá, aí chega contando como a história.
nós buscamos a Deus e tal, a gente congrega, a gente dá o dízimo. Eu não sei o que é que está acontecendo. É um levante, é um vento, é uma prova, e dá uma de doido, porque isso aí aconteceu demais. Isso acontece muito, não é, pastor? E aí, a gente vai na ingenuidade, às vezes também não tem um discernimento, vai lá, mete a mão, como usar na boa intenção e se tora todinho. A realidade é essa. Entendeu? Então, a gente tem que vigiar muito, porque o que a gente mais vê são pessoas que se dizem missionário, missionária, e tem a vida arrebentada, sabe, por causa disso. Porque se envolvem em problemas alheios que não era da tutela dela, Deus não queria estar ali, entendeu? Deus não queria que ela fosse ali, ela foi lá por ela força dela mesma. O Espírito Santo não queria que ela fosse ali, porque Deus ia entrar em juízo, sabe? Deus estava tratando com aquela pessoa, e você vai lá, se mete naquela situação e você se tora todinho. Isso aí a gente já aprendeu muito com isso, não, pastor? E graças a Deus, porque o pastor, ele me ensinava, né? Porque eu ainda quebrei a cara algumas vezes. Imagine se eu não tivesse. Não, pastor? Porque a realidade é essa mesmo. As pessoas vivem assim. Quantas vezes? Principalmente dessa linha mais pentecostal. Obra, vamos para uma obra, vamos para uma missão ali, vamos para tal coisa ali. Aí quando você vê, vai para evangelizar uma pessoa, aí você quer ir lá, impõe a mão, vai orar para expulsar demônio da pessoa que nem crê na palavra, não tá nem aí para Jesus, vai pagar dívida de droga, sei lá, vai fazer uma feira, você já não tem para sua casa, você vai fazer feira para ele. E é uma coisa que as pessoas não querem se arrepender, não quer Jesus, não vai pro culto, você que tem que ir. Então é algo totalmente diferente, né? Porque se fosse nesse caso, chegasse uma pessoa falando para ir resolver briga de casal, a gente diria o quê? Vá no culto da terça, vá no culto do domingo. Porque a pessoa tem que chegar para Deus. Ela se chegará a Deus e ele se chegará a vós. Não é o contrário, não. Entendeu? Porque já tem a palavra, a pessoa já conhece. Ela tem que demonstrar alguma coisa, tem que demonstrar uma fé ali para receber algo de Deus, senão não vai adiantar. Né? Então, justamente, a mulher do fluxo de sangue, ela foi ensanguentada até o mestre, entendeu? A fé dela, que se ela tocasse na orla, ela ia ser curada, entendeu? E as pessoas hoje, infelizmente, não quer isso mais, não quer... Justamente, e quando as pessoas têm compromisso, Deus mostra em sonho e a pessoa recebe. É porque está escrito, né? Se Deus honra quem honra, quem ele honra, quem honra ele, como é que a gente vai honrar quem despreza a Deus? Não tem como, tá errado. É contra as escrituras. Pois é, e só para fechar aqui, é o terceiro ponto, né? O primeiro ponto que eu abordei foi essa questão dos pastores dizer que vai abrir um campo e lançar a pessoa lá, dizendo que é de Deus, e consagrar, e jogar você numa situação como essa. E o segundo ponto que eu falei aqui foi sobre essa questão de você sair botando a mão em tudo, né? Em pessoas de vários ministérios, sair precipitadamente colocando a mão e tomar esse fardo espiritual. E a terceira questão que eu quero falar aqui, já para dar uma direção aqui para os irmãos, apesar de tudo que foi falado aqui já está bem claro para eles, é essa questão de você estar na obra, João, e você não ter a percepção de quando você está sendo usada ou usado pelas pessoas. Você conseguir ter essa percepção, porque é o seguinte, você tem que ser usado sim, tomar a cruz e seguir Jesus até morrer, até a morte, isso aí é fato. Mas você precisa ter o conhecimento, ter o discernimento de entender o que é estar morrendo por Jesus e estar morrendo pelas pessoas, pelas causas pessoais das pessoas. Paulo vai dizer lá em Filipenses que ele falava e falava dessas pessoas outrora e estava falando até chorando na carta que tinha muita gente que estava na igreja que era inimigo da cruz de Cristo e que o Deus dela era o ventre. Paulo dizia isso. Então existe a possibilidade de você estar dentro de uma obra achando que está se desgastando, morrendo, fazendo a obra que vai receber um galardão de Deus no final de tudo e no final nem galardão você receber. Por exemplo, como esse casal aqui que vocês foram lá resolver, e eu acho que vocês já resolveram muitas tretas em 3 anos, e você vai lá e chega lá e no céu, o Senhor não tem galardão por isso não, porque aquele pessoal ali já estava fazendo isso por tudo, já estava colhendo tudo que eles tinham plantado, e você foi lá e meteu a mão, por isso não tem galardão não, por isso que você se arrebentou. Então tem muita gente achando que vai receber algo da parte de Deus, porque está fazendo uma suposta obra e não está. Então você precisa entender quando você está sendo usado pelas pessoas. Quando você está sendo consumido pelas pessoas. Quantas vezes, como a missionária aqui, João falou, eu recebi chamado, vá ali, pastor, o senhor bota a mão aqui, o senhor bota a mão ali, olha, pastor, tem uma bomba ali que está 15 segundos para explodir. Aí o senhor vai lá e corta o fio azul que vai dar certo, viu? Eu digo que vocês, não, a gente vai correr para ficar longe para dar glória, para a gente dar glória, né? Aí mandava eu ir, coisa bomba. Olha, pastor,
Tem ali 200 quilos de dinamite com reloginho, tá 7 segundos. Mas se o senhor for, vai dar certo. Eu não vou, gente, eu não sou criança mais. Quando eu era novo no começo da obra, eu fazia isso aí demais, entendeu? E o povo queria só na casa, eles queriam delivery, né? O povo queria a bênção delivery, não queria nem no templo, queria que você fosse lá. Hoje o pessoal fala, ó, tem um casamento assim, tem um casamento assim, o senhor pode ir lá, assim, não, vai no culto, escuta a palavra, no final eu posso conversar com você lá, só isso. Mas eu sei que as pessoas só querem usar, porque nem no culto eles conseguem chegar. Sempre aconteceu isso, desde o Antigo Testamento. Os homens sempre procuraram um salvador humano para resolver a situação deles. Então tem muita gente que quer um pastor, não um pastor para aprender o evangelho, aprender o caminho do céu. Ele quer um pastor para resolver todos os problemas que ele tem. Se ele tem problema no casamento, o pastor resolve. Se é problema financeiro, o pastor resolve. Se é problema com o filho, o pastor resolve. Problema familiar, o pastor resolve. Problema empresarial, o pastor resolve. E se tudo dá errado na vida dele, ele culpa o pastor. Então tá bom. Eles querem um salvador humano. Por isso que Gideão, quando ele termina de vencer a batalha, o povo diz, vem Gideão e reina sobre nós, tu, teu filho, o filho teu filho. Gideão fez, nem eu, nem meu filho, nem o filho do meu filho vai reinar. Por quê? Aquelas pessoas queriam um salvador humano. Gideão disse, o Senhor reine sobre vocês. Embora ele fez um monte de besteira depois, mas no começo ele falou certo. Né? Ele falou certo, então as pessoas querem isso. Então o que vocês dois que enviam a pergunta precisam entender é que vocês não estão servindo a Deus nessa obra aí. Isso não é obra de Deus. Qual é a obra de Deus? O que foi que Jesus disse? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Qual é o evangelho? Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e que experimenteis tempos de refrigério da presença do Senhor, depois que se arrepender. Então só vem um tempo de refrigério depois que você se arrepende. Só que hoje está sendo pregado o evangelho na internet, aí no Instagram, nas redes sociais, que você recebe o refrigério sem se arrepender e sem mudar de vida. Então, quando você está tendo esse tipo de gente que quer isso não é o evangelho. Eu preguei para João aqui, só para a gente encerrar. O João chegou com todos os diagnósticos de transtorno disso, daquilo, não sei o quê, com TOD, com isso, com aquilo, com ansiedade. Chegou, eu falei, olha, meu irmão, é assim, assim, você tem que se arrepender, isso aqui está errado, assim, tá assim, assim, tá. Falei para ele. Se quiser é isso. Mas não sei o quê, pastor, vamos dar uma volta que eu estou estressado. Eu, não, filho, aí se quiser é isso aqui. Se quiser é isso aqui. Passei o evangelho para João. João aprendeu o evangelho. Eu disse, olha, luta a tua batalha de libertação, que não sou eu que vou te libertar, eu não sou libertador de ninguém. Luta a tua batalha, jejua, aprenda a jejuar. O que é jejum? É assim, luta e tal, aprendeu tudo. Hoje João prega na igreja. Quando eu não vou pregar, eu digo, fica aí, João, prega. Resolve isso aqui, João, resolve. Ou seja, é um discípulo, então quer dizer que eu preguei realmente o evangelho para ele, ele aprendeu. Ele não estava me usando, embora algumas vezes tentou, mas eu não deixei. Mas eu não deixei ser usado. Ou seja, instruí ele no evangelho. Hoje ele instrui outros no evangelho. Agora, o que vocês dois estão fazendo aqui? Vocês estão fazendo o evangelho. Vocês e muita gente está me ouvindo, não estão vivendo o evangelho, não estão trabalhando para Deus. Vocês estão trabalhando para os homens. Só para fechar aqui. Um irmão falou comigo, olha, pastor, eu estou numa luta, eu estou numa batalha, eu vi o diabo, eu vi o dragão, eu vi o urso, eu vi o tigre. O que é que a senhora está fazendo, irmão, para ver tanta coisa? A batalha está grande, tal, né? Eu estou parafraseando. E ela falando da luta que estava grande, porque eu estou aqui, comprei a batalha espiritual aqui, de 8 casais aqui, eu estou com 8 casais aqui na batalha para salvar 8 casamentos. Então, salvar 8 casamentos. E eu estou nessa batalha, eu fiz, e irmã, ela fez, eu estou, pastor, mas eu estou precisando da sua ajuda. Eu fiz o que é? É que eu estou doente, precisando de um remédio, que eu estou sem dinheiro para comprar, e também estou precisando de uma coisa aqui, de um mantimento, de uma feira. E nenhum desses 8 casais está ajudando a senhora. Não é porque eles são de outro ministério. Ah, eu digo, não, então está tudo errado. A senhora está errada por botar a mão lá, e eu vou estar errado se eu botar a mão sobre a senhora. Não vou poder comprar nem seu remédio, nem a comida. Eu falei que ela ficou com que ela se chateou? Comigo. Ela não ficou com raiva dos casais, ficou com raiva de mim. Pra você ter noção como é que a coisa tá. Então, vou encerrar aqui dizendo para vocês, cuidado. Cuidado, não se expõe a mão. Esse caso aqui pode parecer um caso simples, mas eu vou dizer para vocês, todos esses índices de suicídio dentro da igreja são de pessoas que estão passando por isso que esse pessoal passa. É sobrecarga, é frustração, é tristeza, é ser usado, consumido, sugado, e as pessoas vão e se matam. Pode olhar o histórico. Pesquise no Google os casos de pastores, de pessoas da igreja que se mataram, para você ver se não vivia um caso assim. Isso aqui, sim, outra coisa, para fechar, como a senhora disse. A pessoa é curada por ele, o casamento é restaurado por esse casal aqui.
mas as pessoas têm vergonha de congregar na igreja dele e dizer que faz parte da igreja dele. Aí vai para a igreja do pastor famoso, com cara de mulher. Daquele pastor que tem cara de mulher, mas que ele é famoso. Ele tem cara de mulher, jeito de mulher, mas ele é famoso. Aí o povo vai para lá, entendeu? Vai para a vigilinha dos pastores com botox. Já viu aqueles coros já tudo com botox já? O beição assim, parecendo aquela linguiça quando você corta que vai assar para fora. Entendeu? Tudo com botox. A vigilinha do botox. Isso não é evangelho, gente. Eu não sei qual a Bíblia que esse povo lê. Para o que eles pregam. As pessoas me abordam na rua e falam, pastor, isso aqui é o evangelho mesmo. Me mostra um vídeo no Instagram. Eu digo, meu irmão, isso aqui não é nem bruxaria, quanto mais o evangelho. Se for bruxaria, dá fraca. Igual Nicodemos. Nicodemos ia se encontrar com Jesus de madrugada, João, para não perder o prestígio dos fariseus. Se o cara quiser marcar comigo de madrugada, diga, ei, rapaz, eu não sou prostituta não, eu sou homem de Deus. A gente tem que se encontrar de dia, na luz do dia. Entendeu? E aí eu estou fugindo de problema. Eu quero os problemas de Jesus. Jesus o que é? Não, esse aqui, meu filho, aquele ali é o problema do órfão, da viúva e dos discípulos. Isso aqui resolve. E esses outros aí, empresa, casamento, não trabalho com nada disso. É assim que precisa ser feito. Pode ir lá. O meu conselho é, vá lá no seu pastor, diga, pastor, aquela obra que o senhor me enviou era de Deus? Ele vai dizer, sim, porque ele vai mudar a voz, né? Ele muda. Sim, meu filho, claro, grande obra de Deus. Quando eu mandei vocês, eu vi um arco-íris, eu vi uma coisa linda, eu tinha uma visão de uma cachoeira caindo sobre vocês. Aí quando ele fala tudo isso, eu digo, pronto, pastor, então vá o senhor para lá, porque eu estou saindo. Pode fazer isso. E se alguém levantar o profeta dizendo que Deus vai pesar a mão, pode ficar tranquilo que Deus vai pesar a mão não, tá bom? Vai soltar aqui um louvor, rapidinho, só para colocar um copo de água aqui. E eu tenho uma palavra aqui, sobre a pesca maravilhosa para abençoar a tua vida. Então fica aí que daqui a pouco a gente volta. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal. Estamos de volta aqui. Vamos rapidinho aqui. Ainda dá tempo aqui para trazer algo da parte de Deus, ainda para acrescentar a vocês nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 5 e o versículo 4, diz assim: Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, disse, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Queridos, eu tenho pouco tempo aqui, mas quero trazer para a vida de vocês aqui algo, ao coração de vocês. Quando nessa situação específica que nós acabamos de ler, Pedro ele tinha pescado, muitos de vocês conhecem, e não conseguiu capturar nada. Pedro vivia da pesca. Pedro era irmão de André e tinha uma cooperativa com Tiago e João, filho de Zebedeu, que depois se tornaram discípulos do Senhor. E ele passou a madrugada pescando, não conseguiu pescar nada. E aí ele tá na praia lavando as redes. E aí chega o Senhor e pede o barco de Pedro para pregar no barco. E ele prega, né? Empresta o barco. Depois que Jesus termina de pregar, Jesus fala, faze-te ao largo, vamos embora pescar. E ele, Senhor, mas a gente pescou a noite toda e não apanhou nada. Aí ele fez, mas sobre a palavra tua, eu vou lançar a rede. E quando lançou a rede, a quantidade da pesca foi abundante, porque não cabia no barco de Pedro e tiveram que chamar outro barco, e quase que os dois barcos afundam de tanto peixe. Então tinha muito peixe. E eu queria trazer uma breve palavra para você acerca disso. Porque mesmo quando a gente recebe a palavra de Deus, e alguém diz assim, João, eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra que Deus lançou para mim há muito tempo, há 15 anos, mas se cumpriu? Não, ainda não se cumpriu não, mas vai se cumprir. Eu tenho uma palavra há 20 anos que Deus falou também, deu meu respeito quando eu estava no culto. Eu tenho uma palavra que Deus falou, como foi quando Caleb, né? Quando Caleb está diante de Josué, diz, lembra da palavra que Moisés, servo de Deus, falou, o meu teu respeito, quando a gente foi espiar a terra. Então, muitas pessoas, quando entregam a vida para Jesus, João, recebem uma palavra. Eu recebi uma palavra quando eu me converti, que um dia eu ia pastorear, logo assim que eu me converti. Eu era só um jovem, tinha 18 anos. Então eu recebi uma palavra que eu ia pastorear. E ela se cumpriu, porque eu comecei a pastorear cedo. Então, assim, tem pessoas que estão me ouvindo aqui que
promessas se cumpriram, mas também tem pessoas que não se cumpriram nada na vida dela, né? Mas eu tenho visto hoje uma coisa que é quase uma febre entre todos os crentes, aqueles que professam a fé no Senhor, que a pessoa fala assim: eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. Tá ruim, tá horrível, tá terrível, é o fim do mundo, mas eu tenho uma palavra. E todo mundo fala que tem uma palavra. E já vi várias pessoas pregando e falando: tá uma luta, tá assim, mas eu tenho uma palavra. Como se a única coisa que fosse fundamental na vida de um cristão é ter uma palavra de Deus. E me perdoe que eu vou falar aqui, isso não é heresia. Só o fato de você ter uma palavra de Deus, isso não é fator gerador para mudar nada na sua vida. Porque Jesus liberou uma palavra para Pedro, disse assim: vai, faz de ao largo, lança aqui a rede. Pronto, já tem uma palavra já. Mas eu vou fazer uma pergunta inteligente para vocês, porque eu gosto de pregar de forma inteligente. Porque Jeremias capítulo 3, versículo 15 diz que Deus vai levantar pastores que apacentem o povo com conhecimento e inteligência. Menos mística, menos subjetividade e mais inteligência, né? Para você entender. Eu vou fazer uma pergunta. Se Pedro não saísse para pescar, ia acontecer algum milagre? Não ia acontecer nada. Então muita gente tá em casa agora e já entendeu qual o problema. Tem uma palavra há 15 anos, mas você nunca fez nada em direção a essa palavra que foi dada. Nunca fez nada em direção a essa palavra. E as pessoas falam comigo: pastor, ore, porque eu preciso de um relacionamento, tô solteiro e tal. Não, tudo bem. Eu levanto a mão e libero a palavra. Eu digo: Deus vai colocar uma pessoa no teu caminho. Deus vai te lançar diante de pessoas e você vai fazer a sua escolha bem feita. Vai na paz. E aí tá certo. E aí eu espero. E reencontro a pessoa depois de 5, 6 anos. Cadê os filhos? Cadê a bênção? Não, pastor, eu não casei. Mas eu tô naquela palavra lá. Eu falei: não, pode sair dessa palavra. Tá anulada já. Não vai achar mais nada. Por quê? Porque você não foi em direção ao que foi falado. Quando Samuel unge Davi e libera uma palavra dizendo: esse vai ser o rei de Israel, o que foi que Davi fez? Davi continuou lá enfiado naquele pasto, fazendo as mesmas coisas que ele fazia todo dia. A primeira coisa que Davi faz, ele vai dentro daquele campo de batalha e ele começa a entender que quando Samuel liberou aquela palavra, uma unção de Deus, um poder veio sobre Davi, porque ele foi e venceu aquele gigante, e não teria outra maneira de vencer se não fosse o que foi outorgado sobre a cabeça de Davi. Davi era um rei. Quem tinha que lutar com Golias era Saul, você sabia disso? É tanto que Saul diz assim: vai com minha armadura. Davi fez uma função de rei ali, mesmo sem ele estar reconhecido pelo povo, mas por Deus ele já tinha sido reconhecido. Então muitas pessoas recebem uma palavra, mas não tem nenhuma ação com direção à palavra que recebeu. Chegou um rapaz para mim, e eu já falei várias vezes aqui na rádio: pastor, a palavra que o senhor liberou na quinta, tinha culto na quinta na igreja nessa época, que o senhor liberou na quinta, foi de Deus? Eu fiz: foi. Ele: por que eu não arrumei um emprego? Porque aí eu chamei, pessoal, os desempregados da igreja e disse: vem aqui na frente que eu vou liberar uma palavra para vocês. Eu vou liberar aqui uma palavra para vocês e Deus vai abrir a porta ainda essa semana. E aí, passou 15 dias, ele apareceu lá e disse assim: foi de Deus? Eu fiz: foi de Deus. Ele fez: por que eu não arrumei um emprego? Ele disse: meu filho, me diga uma coisa, qual é o seu grau de instrução? Ele fez: eu fiz até a 4ª série. Eu disse: tá ruim. O que é que você sabe fazer? De tudo um pouco. Eu fiz: quem faz tudo não faz nada. Certo, me diga uma coisa, quantos currículos você deixou em algum lugar? Ele fez: não deixei nenhum. Eu disse: você não vai arrumar um emprego nunca. Eu disse: a palavra que eu tô liberando agora é essa: você não vai arrumar um emprego nunca. Aí já mudei a palavra. Aí chamei 2 irmãos da igreja, eu disse: vocês 2 aqui, fala aqui pra ele. Com quantos dias vocês arrumaram a palavra, estava empregado depois que eu liberei a palavra? Um fez com 2 dias, pastor, o outro fez com 3. Eu fiz: foi o que vocês fizeram. Um disse: eu fui na porta da empresa e pedi pra falar com o dono da empresa e pedi um emprego direto a ele. Porque eu disse: Deus me deu uma palavra. Olha a diferença, olha a diferença. Tem muita gente que fica sentado, e essa é a arma dos falsos profetas, fica liberando palavra, primeiro que Deus não mandou, e segundo, sem nenhum tipo de compromisso. Olha que Deus vai fazer, olha Deus fazendo, hoje, amanhã, conta 7 dias. Aí esse tipo de live engaja e o povo fica lá dentro da live. E eles gostam porque o povo quer palavra sem ação. Se fosse na época de Pedro ia ligar o Instagram: olha o peixe batendo na tua porta, Pedro. Jesus disse: não. Faze-te ao largo, volta para o mar e joga a rede. Aí ele disse: Senhor, não peguei nada, Senhor. Ele fez: mas sob a tua palavra eu vou tomar essa ação. Ou seja, tome uma atitude sob a palavra de Deus e vai acontecer o milagre. É assim. Tem muita gente aqui que está me ouvindo e que vai me ouvir, que fica reclamando que as coisas não acontecem. E a primeira classe missionária
não toma nenhuma atitude sobre a palavra que realmente veio de Deus e recebeu. E tem a segunda classe, que recebeu uma palavra que não é de Deus e toma atitude. Também não acontece. Tem muita gente correndo atrás de relacionamento que não é de Deus, dizendo que ele vai se converter, Deus me prometeu. Não vai, tô logo dizendo, não vai se converter, vai ficar pior do que já tá. Ela não é crente não, mas é uma bênção, vai dar certo. Não vai ficar pior do que já tá, vai lhe desviar, entendeu? Tem gente falando que Deus levantou a agiota para pegar emprestado, foi o diabo que botou a agiota na sua porta. Então tem muita gente que corre, que batalha sob palavras que não são de Deus. E tem gente que recebe a palavra de Deus e não faz nada, entendeu? Então, todo mundo gosta da pesca maravilhosa, mas é uma grande irresponsabilidade de quem prega não citar o seguinte: os peixes não pularam dentro do barco. Pedro teve que ter fé para voltar a pescar. Pedro, mesmo sendo pescador experiente, Jesus não era pescador, ele era marceneiro, trabalhava com marcenaria. E mesmo sendo experiente, ele teve que acreditar que um marceneiro estava falando a coisa certa. Você já pensou? O cara passa a madrugada inteira pescando, não pega nada, aí vem um marceneiro e diz assim: olha, pode voltar lá que você vai pescar. E ele foi lá e pescou. Então tem muita gente que não crê no que é profetizado e não tem nenhuma atitude, entendeu? E eu falo isso com propriedade. Passei a minha vida toda, e o ministério que Deus manda implantar é sempre em periferia. E eu vou dizer, nunca vi um povo mais preguiçoso do que as pessoas que eu já me deparei. Não querem fazer nada para ter uma mudança de vida. Recebe a palavra lá no culto e não acontece nada. O caso é tão absurdo que eu libero a palavra, ninguém recebe, eu pego de volta e acontece comigo. E aí? Eu libero, a maioria não pega. Deixa eu pegar de volta. Acontece comigo. Então, só o fato de você ficar balbuciando direto. Eu tenho uma palavra. Olha, eu tenho uma palavra. 20 anos, eu tenho uma promessa. Eu não vou morrer enquanto a promessa não se cumprir. Que mentira, vai morrer. Eu já conheci um monte que morreu sem a promessa ter cumprido. Na verdade, a maioria das pessoas que morreram, que eu conheço, morreu sem se cumprir nada. Porque fica só dizendo que tem uma palavra. Tudo bem, a palavra é 50%, a ação da gente é mais 50%. Jesus, Pedro, faz-te ao largo, lança a rede. Pedro, tá bom, eu vou ficar aqui que eu creio que vai acontecer um grande milagre. Não. Pedro cansado, arrebentado, quebrado, até lutando contra a própria natureza dele, de entender que ele era o profissional da pesca, ele fez contra tudo isso e disse, eu vou lá. Ele disse, olha, eu não peguei nada, mas sob a tua palavra eu vou. Aí casou. É a fusão, João. É a palavra de Deus com a atitude da gente. Qual atitude você vai tomar hoje à noite? Sabe por que o povo sofre? Só pra gente caminhar aqui pra fechar. Sabe por que o povo sofre? O povo sofre, missionária, porque o povo não quer, primeiramente, se alimentar e absorver a genuína palavra de Deus. E em segundo ponto, o povo não quer ter nenhum tipo de ação. Cada dia mais a nossa cultura faz a pessoa ser preguiçoso. Quero comer. Bota o aplicativo, pede que a comida chegue na tua casa. Quero comprar roupa, bota o aplicativo, pede que a roupa chegue na tua casa. Então, cada dia mais, a gente vai ter uma cultura que a gente fica deitado e as coisas chegam para nós. Só que o mundo espiritual nunca vai mudar, João. A Bíblia vai dizer em Mateus que o reino dos céus, o mundo espiritual, ele é tomado por violência, os violentos se apoderam dele. Ou seja, então tem que ter uma agressão espiritual, tem que ter uma ação, uma dinâmica violenta espiritual para você alcançar as coisas. Eu nunca alcancei nada na minha vida servindo a Deus, João, com facilidade. Tudo que vem pra mim é difícil. Tudo é difícil. Até hoje eu fui comer um salgado pra vir pra aqui pra rádio, não deu tempo pra eu comer nada. Fui comer um salgado, eu fui num lugar, tava estragado. Eu fui em outro lugar, tava estragado. Eu falei, não pode. 2 locais diferentes tava estragado. Até o salgado eu tive que orar. Eu falei, Senhor, bota um salgado abençoado aqui pra eu comer. É luta. Mas a gente tá com a geração de crente que nem quer congregar, só quer ficar ouvindo vídeo na internet e acreditando que vai se cumprir. Eu tenho uma palavra para você que não congrega, que não vai para canto nenhum, que fica só em casa dizendo que vai se cumprir a promessa, que vai acontecer todo dia. Eu tenho uma palavra para você, eu vou liberar agora. Nada vai se cumprir na sua vida se você não levantar e tomar uma atitude sob a palavra de Deus. Nem adianta repreender, nem adianta dizer que repreende, não adianta você repreender. É impossível você repreender a palavra de um profeta de verdade e principalmente quando ela está pautada na Bíblia. Agora eu vou dizer para você, se você levantar daí e tomar uma atitude, eu vou dizer, tudo que saiu da boca do Senhor realmente vai se cumprir. Se foi o Senhor que falou, vai se cumprir na tua vida. E você vai dar o testemunho. E vai dizer, pastor, eu não gostava do Senhor, eu ficava repreendendo, mas do jeito que o Senhor falou, eu fiz. Pode sair. Pode sair. Eu disse pro irmão, vá lá. Pode ir lá naquela empresa que você vai ter um emprego. Pode ir lá hoje. E hoje de noite eu venho falar com você. Mas pastor, eu falei, vai embora lá, rapaz. Eu não tenho currículo não. Você não vai ter currículo. Você vai entrar e falar com o dono. Vá lá.
Aí chegou de noite o irmão, pastor, desse aqui que eu quero falar com o senhor. Fui lá na igreja, cheguei lá, o que o irmão estava dizendo? Arruma emprego. Ele fez, como é que o senhor tinha tanta certeza? Eu fiz, o senhor viu alguma coisa, teve um sonho. Não, é a fé você já vê concluído sem nem ter acontecido ainda. Essa é a fé. Essa é a atitude de fé, João. Tem que ser assim, porque como é que eu posso ser uma pessoa que diz que conheço Deus vivo, Deus sobrenatural e fica andando só no natural? Pergunta a João, tanto de palavra maluca que eu já liberei na vida dele, que ele achava que era doidice, vá lá e vai ser assim, pronto. E acabou, e aconteceu. Ele tomando remédio controlado e a loucura explodindo. Ele fez, pode jogar fora. Mas, pastor, o senhor não acha que eu sou doido? Não, filho, joga fora, rapaz. Pastor, olha, eu vou dizer, eu penso que eu sou doido. Eu falei, irmão, joga isso fora, tá aí. Por que eu falei? Eu já vi ele pregando. Não foi uma irresponsabilidade, eu não indico isso para todo mundo. Eu falei no caso específico dele, porque eu já vi ele pregando. Essa é a fé. A fé, ela ultrapassa a ciência, ela ultrapassa tudo a fé. Para os olhos de muitas pessoas foi loucura, mas hoje quem vê ele diz, realmente, a gente não tem como explicar isso. Essa é a fé. E essa é a atitude de fé que você está precisando nessa noite. E essa é a palavra que eu deixo para você. Amém? Que essa palavra frutifique na tua vida. É o que eu estou fazendo. Eu, missionário, eu tenho uma vitória tão grande para contar. Tão grande para contar, que eu estou na guerra. E quando eu for contar essa vitória, eu vou ter que marcar uma vigília para contar esse testemunho. Eu estou na guerra. E estou na fé, João. Eu estou na fé. Eu estou batalhando na fé. O que é que demonstra a minha fé? Todo dia acordar e batalhar. Todo dia. De madrugada eu estou lá, na frente do computador. Todo dia. Estou perseverando. E você que está me ouvindo, está fazendo o quê? Está só com a palavra? Só a palavra de Deus? Amém. Mas se for só a palavra, é só 50%. Sem ação, não vai acontecer nada. Se você observar, toda vez que alguém queria um milagre na Bíblia, vinha uma direção de Deus. E Deus está falando contigo hoje. Deus está falando contigo hoje, tá? Ele quer mudar a tua história. Vou ficando por aqui. Pessoal, para você que chegou depois, esse aqui é o programa Alto Chamada, exibido aqui na 100.5 há mais de 5 anos, tá? E você vai pensar, pastor, eu peguei só no final, o rádio tá chiando, tá horrível. Calma. A programação está sendo gravada agora. Estou vendo equipamento aqui na minha frente gravando. Vai ser editada e postada no YouTube, no canal RBT Plus. Inscreva aí no buscador do YouTube RB de bolsa, T de tatu, RBT Plus. P-L-U-S. RBT Plus. Escreva aí. A primeira opção, você se inscreve. Já na madrugada ou de manhãzinho você vai ver lá. Pá, você vai assistir, vai ouvir o programa todinho. Como outros programas. Tem muita gente que fala comigo assim, João. Pastor, eu estou ouvindo um programa antigo, Deus falou comigo. Tá, é áudio de cabeceira. Então faça isso. Se inscreva, ative as notificações. E você que já é da casa, acostumado, compartilhar a sua opinião sobre o quadro Socorro Vem do Alto. Deixe o seu testemunho lá nos comentários. Dê o like e compartilhe a programação, tá bom? Pessoal, no mais é isso. Quero agradecer a todos os ofertantes que fazem parte dessa programação. Você que está ouvindo aí só está escutando porque os ouvintes que estão escutando com você são ofertantes e mantêm o programa no ar. Paga o nosso horário de rádio, tá bom? Pastor, como é que eu faço para me tornar um ofertante? Pega o WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834. DDD da Paraíba, para você que está no YouTube. DDD 83, né? Aí tem um 9, aí vai ficar 9105-6834. 839-9105-6834. Esse número já é uma chave Pix, você pode enviar a sua oferta. E se você quiser fazer de outra forma, você pode falar no WhatsApp, que você vai ser respondido. E de maneira nenhuma você vai deixar de ser participante dessa bênção e estar semeando e colhendo aqui através dessa programação, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Fui.